que é a nossa visão estratégica, sistêmica e tudo mais, para a gente olhar além do que está sendo dito. O nosso papel, Renata, não é dizer o que a empresa quer ouvir. É dizer realmente o que nós diagnosticamos em relação ao questionário e às entrevistas. Ponto. Eu quero contribuir porque são 35 anos da minha vida profissional fazendo recrutamento e seleção. E qual foi a evolução do recrutamento e seleção? Antes pedia-se exclusivamente técnica. Saber Excel, saber isso, saber aquilo. Hoje eu quero pessoas que são fáceis de lidar. E antes, que não existia uma norma, que não existia uma lei, os colaboradores já conseguiam êxito na justiça através de processo trabalhista. Imagina agora que existe uma norma que protege eles e que dão para eles ferramentas para eles processarem os seus patrões. Sim, exatamente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro Empreendecast. Como você já sabe, aqui nessa mesa nós trazemos empreendedores das mais infinitas áreas para poder tirar suas dúvidas e te ajudar aí nos seus negócios, no seu dia a dia, visto que eu também entendo que é complicado parar para estudar. Então aqui a gente traz aquelas informações mais compiladinhas, coisas que vão realmente te ajudar no seu dia a dia. Então se você é empreendedor e quer contribuir com outro amigo empreendedor, encaminha esse podcast para ele e fala para ele assistir até o final, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto que vai, assim, estar na vida de todos os empresários que tenham colaboradores. Então, se você tem a partir de um colaborador, o que nós vamos falar aqui hoje já pode interferir muito no seu dia a dia e vai valer muito a pena acompanhar esse bate-papo até o final. Então, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, porque você já sabe que aqui a gente só cria conteúdo de muito valor que vai contribuir com o seu dia a dia. E, né, não posso deixar de agradecer aqui as minhas convidadas maravilhosas, que hoje eu tô rodeada de uma mulherada, assim, ó, que tem um capital intelectual, tava falando sobre isso ainda agora, inestimável, gente. Se tivesse como pesar conhecimento, essa balança, ó, estaria dando voltinhas ali no termômetro dela, no visor, porque é muito conteúdo que tem aqui, muito conhecimento, muitos anos de dedicação, e eu quero dizer a vocês, meninas, sejam muito bem-vindas, e vamos começar aqui pela Andréia, né? Vamos começar por ordem alfabética. Ela sempre foi a primeira da fila. Já estou acostumada. Então, Andréia, seja muito bem-vinda, querida. Se apresenta aí para nossa Obrigada, galera. Renata, Sabrina e Tamara. É um prazer estar aqui neste momento. Eu sou Andréia Garcia, sou psicóloga de formação, manezinha, mas morei 26 anos no Rio Grande do Sul, então meu sotaque está um pouco diferente do manezense, né? E durante a minha carreira eu desenvolvi meu olhar para os recursos humanos, é onde eu atuo atualmente. Então eu me considero uma especialista na área de desenvolvimento humano, de recrutamento e seleção, do olhar mais atento para o empresário e também para o colaborador dentro da empresa. Muito bom. Fala pra gente, Sabrina, seja bem-vinda, né? E se apresenta pra galera aí. Olá, tudo bem? Então, eu sou a Sabrina de Souza, eu sou da Estrutural Assessoria, uma empresa que trabalha com assessoria tanto contábil quanto de recursos humanos. Então, eu sou sócia com o maridão e, obviamente, ele é a razão, eu sou a emoção, então eu sou a parte do RH, também trabalhando com desenvolvimento de lideranças, de pessoas, a parte mais comportamental, cultura, clima. Então, como fiquei 25 anos no corporativo, acho que eu tenho muito a oferecer com essa relação de teoria e prática. Então, esse é o meu foco hoje, estar dentro das organizações e ajudar as empresas e as pessoas a relacionarem a teoria com a prática, como ela funciona da forma verídica mesmo, né? Muito bom. E Tamara, conta pra gente aí, fala um pouquinho de você, se apresenta pra essa galera. Eu sou a Tamara Garcês, sou manezinha de Floripa. Sou casada, já atuo na parte de desenvolvimento humano há uns 4 anos, sou apaixonada por essa área. O meu olhar ele é bem voltado para o comportamento humano, para o indivíduo, e a minha contribuição na empresa é realmente olhar para as pessoas, olhar para o indivíduo como um todo.
e eu sou apaixonada por desenvolver, por ajudar pessoas a se conhecerem, a se conectar com as suas emoções. Então, a minha parte é muito mais para o lado humano do que para a gestão em si da Processos. parte mais de processos, né? Embora eu também goste dessa área, mas a minha paixão, a minha expertise, a minha essência está sempre voltada mais para o lado humano, para o lado de acolhimento do próprio indivíduo mesmo. Muito bom, Tamara. Até porque, né, gente, sem pessoas não tem resultado. Isso. Às vezes as pessoas querem colocar o resultado na frente, mas o resultado ele é construído por pessoas. E se essas pessoas não estiverem bem acolhidas, né, bem representadas, entendendo que elas fazem parte mesmo, fica cada dia mais difícil de você alcançar o resultado proposto, né? Acredito que é por isso também que a gente tem visto muitas mudanças até de nomenclatura, de formatos, de liderança, né, em relação a metas, né, de alcançar resultados. Eu já vi empresas que estão mudando, né? As metas não são mais numéricas, elas são de ações. Sim. Então, a nossa meta é bater as ações, porque a partir do momento que as ações são feitas, o resultado acontece. Sim. Até para poder diminuir essa pressão do dia a dia, visto que uma das coisas que mais adoecem as pessoas são as cobranças, né? Pelo atingimento de metas, a gente sabe disso. E agora a gente sabe que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a NR1, foi por isso que vocês se uniram. E antes da gente falar disso, eu queria que vocês falassem como que aconteceu essa parceria aqui, aonde que vocês se conheceram, como que vocês olharam para o trabalho uma da outra e pensaram assim, olha, eu acho que aqui nós podemos nos unir para poder entregar algo de mais valor aí para o nosso cliente. A união veio do associativismo, né? Nós nos conhecemos dentro da CDL, que a gente participa de alguns núcleos lá dentro. E aí, eu sempre digo que o network, como é que a gente faz negócio? Porque primeiro eu me conecto com a pessoa, foi o que aconteceu. Nós nos conectamos. Depois nós nos aprofundamos, nos conhecemos como pessoas, como indivíduos. E vimos que a gente tinha propósitos semelhantes. E aí surgiu a parceria. Então, cada uma no seu nicho, cada uma na sua expertise, na sua experiência. E aí, por que não, né? Aproveitar a nossa parceria, não somos sócias, não é uma sociedade formal, e sim parceria, para estar apresentando para as empresas justamente esse olhar. Então, dentro da empresa, a Sabrina tem o olhar dela, eu tenho o meu, a Tamara tem o dela, e a gente complementa, né? E foi muito legal essa parceria, porque assim como a André enfatizou, quando a gente uniu as diferentes expertises, e somos muito diferentes, a gente entendeu que tem como dar certo e que esse processo da NR1 depende do conhecimento de cada um também, né? Não é só tanto operacional, não é tanto comportamental, então é um todo. Então foi muito bacana quando a gente conseguiu identificar que isso aí é um negócio, isso aí é legal, e se a gente se une, cada uma na sua área, mais unidas, e a gente discute, e a gente diz, não, o que acha, o que não deu, o que eu faria assim, isso é bacana, porque no fundo a gente também tá aprendendo, né? Totalmente, Sabrina. Também é legal. E aí, Tamara, compartilha com a gente como foi para você fazer essa parceria e dentro, né, de tudo que a empresa precisa em relação à NR1, como que aquilo que você é especialista hoje complementa esse trabalho? Então, a minha parte que complementa, que ajustou ali com as expertises delas, é justamente essa parte de olhar para o indivíduo, né? De olhar para o comportamento. Então, como a Sabrina falou, cada uma tem algo que contribui para o que a NR1, que a nova regulamentação agora está aderindo. E a minha parte em relação ao comportamento das pessoas, ao olhar para um indivíduo, é o que faz com que a gente se complemente, né? E foi muito bacana, desde que a gente se conheceu, a gente estreitar a nossa relação, se conhecer melhor, se permitir se conhecer, né? Começou por uma amizade e a gente começou no começo se conectar, era conexão de café, de encontros, de conversas, de indicações, né? Esse trabalho cabe para ti, daí indicava cada uma. E aí nessa de sentindo a necessidade, né, uma necessidade que surgiu da NR1, da implementação, a Andrea começou aí com esse olhar, né, e ela pensou, são os dois braços que
pode faltam. fortalecer para que a gente possa colocar em prática. E aí a gente tem Muito bem. colocado em prática e tem sido muito legal, assim, muito Quero- aprendizado, né, também. Quero acrescentar aqui, Renata, assim, ó, quando tu fala ali, né, da nova visão, tanto que dentro das empresas já até está se mudando não é recursos humanos, é setor de gente, entender de gente, gestor de gente. Como era antigamente, lembra? Chefe mudou para líder, então tá, até o próprio, que é a Venato, ele fala, né, ele não acredita na palavra recursos humanos, porque o humano não é um recurso. Faz parte da empresa, né? Então, na minha fala, em todos os lugares que eu for, eu coloco que a empresa ela é mantida em cima de um tripé, que é pessoas, processos e produto. Um tem que entrar junto com o outro. Se um tá capenga, o outro sai capenga. E pegando o gancho do que a Tamara falou, como eu trabalho há 35 anos dentro de empresas, vários ramos, indústria, varejo, eu vi essa oportunidade. E como a Tamara falou, né, veio de mim isso, porque eu acho que é tão importante ter a companhia delas, a importância de poder desabafar, puxa, não deu certo. Te dar um exemplo, nós, num cliente, a gente estava fazendo o diagnóstico e eu não estava conseguindo colocar ali no processo, o Excel não vinha, eu sou meio... Não é burra, mas assim, a minha competência não é pro Excel, e a Sabrina entende perfeitamente. E ela foi lá, fez de uma forma... Colocou em outro planilha Excel que fechou, não desconfigurou nem nada. Então, é esse olhar. A Tamara vem ali, é ideia, elas me chamam de ideia, né? Esse lado aqui, eu acho que tu podia ser para lá, para cá, com esse olhar da análise comportamental, como que a pessoa vai ler, como que a pessoa vai enxergar. Então, assim, estamos no começo, e nesse começo a gente também procurou pessoas para nos ajudar, nos estruturar no planejamento, procuramos uma mentora, né, na área de planejamento estratégico, marketing, que veio nos dando muito apoio, muito auxílio, então é muito embasado. Não é aquela coisa, vamos surfar na onda, porque agora todo mundo fala de NR1, então eu sou especialista. Não existe, né? Não deu tempo mesmo ainda, porque, né? Renata, a NR1 sempre existiu. Sim. Ela simplesmente virou lei. Mas ela sempre existiu, tá lá, só que um foco agora muito mais voltado à saúde mental do colaborador, né? Então, esse negócio de surfar na onda, como a Andrea falou, é muito bom frisar isso, né? Todo mundo agora é especialista em NR1, todo mundo agora dá curso, todo mundo dá treinamento, todo mundo faz diagnóstico, mas não é esse o sentido, né? O sentido é você estar dentro das organizações e fazer um trabalho que realmente traga resultado. Porque no final é isso que a gente tem que trazer, resultado. Né? E sabe-se uma coisa que a Sabrina falou agora do resultado? Eu tenho minha empresa, assim, onde eu atuo como gestora de RH, que elas participaram do processo da implementação. E o que me trouxe isso? Porque às vezes tu acaba entrando numa zona de conforto. Vem fazendo treinamento e acha que aquele treinamento tá bacana. E com esse diagnóstico que nós três trabalhamos juntas, meu Deus, eu tive que me mexer. Né? Não, eu não posso ir por esse lado, vamos por outro. Então, para nós também, que estamos lá dentro da empresa, e como é uma empresa que eu já atuo há muitos anos, 10 anos, o olhar delas foi fundamental. Sai da zona de conforto. Complementar mesmo, né? A gente acabou de falar aqui sobre a NR1, né? Que não é uma norma nova, ela não foi criada agora. Inclusive, gente, ela é a 01 de caderno, assim, ó, de norma. Já vi por aí. Então, a NR01, ela é a primeira norma de um caderno de normas que as empresas da vida inteira tiveram que se adequar. Né? E é claro que existem algumas NRs que são muito mais conhecidas, principalmente aqui na nossa região, que tem muita construção civil. Então, tem a NR, por exemplo, 18, que fala sobre
sobre trabalho em altura, Isso. então todo mundo que é pintor e quer trabalhar lá do lado de fora, ou que limpa vidro e tem que ficar de pendurado da janela, essa pessoa tem que estar enquadrada naquela norma e ela tem que fazer um curso, tem que ter uma certificação. E existe muita cobrança do Estado em relação a essas normas. Sim. Sempre existiu, não é de agora. Sim. O que houve foi uma implementação de algumas cláusulas ali, artigos dentro da norma NR01, que agora trazem para as empresas a responsabilidade de cuidar da saúde emocional dos seus colaboradores. Então, eu sei que a NR01 tá tirando o sonho de muito empresário aí, né? Porque até então ele não tinha muita responsabilidade sobre isso, até percebia que ele estava tendo muita gente afastado por doenças emocionais, ele percebia já que uma galera não aguentava ficar no trabalho por conta da pressão e pedia para sair, e ele até então entendia que isso era uma reação do mercado apenas, né? Que não era responsabilidade dele. Mas a partir de agora também, né? Porque se o colaborador, depois de um tempo, sai dessa corporação, dessa empresa, doente emocionalmente e consegue mostrar perante o juiz que aquela empresa não estava seguindo os processos, que agora é lei, ele vai ser penalizado e ele vai ter que pagar ali todas as custas de um tratamento de saúde, de um cuidado que... Ou até uma trabalhista, né? Totalmente. Nesse sentido. Nesse gancho é que nós fizemos um workshop ali com fiscais, tá? Fiscais dessa área. E o que esse fiscal nos trouxe? Fiscal do Ministério do Trabalho. A importância, como tu mesmo disseste, a NR1 sempre existiu. E começou ali na ergonomia, né? Exatamente. Que tipo de cadeira fica bom para ti não dar iluminação, que não deixa de ser uma segurança do trabalhador, né? E agora, por quê, né? Porque no mundo, após pandemia, está tendo crises de ansiedades muito fortes, né? É sabido, segundo a OMS, que nós, brasileiros, somos o país mais ansioso do mundo. E o terceiro em depressão. Né? É um dado que assusta a gente. E ela colocou bem claro no workshop. É sobre a organização do trabalho. Muita gente está pensando que o especialista vai lá resolver problemas de crises pessoais. Não é isso. É muito mais cuidar do ambiente organizacional. É um ambiente organizacional saudável. Não é a cabeça do fulano estar saudável. É o ambiente trazer isso, sabe? Então, não é relacionado ao indivíduo. Ninguém vai tratar o indivíduo. A gente não está indo lá para avaliar as pessoas, para fazer uma avaliação do colaborador. Não. A avaliação é do ambiente. Do ambiente. Que tipo de risco aquele ambiente pode estar causando para o colaborador. E pegando esse gancho que tu falasse ali, olhar para o colaborador, tem os dois lados. Porque tem empresas que são tóxicas e tem o colaborador que é mal intencionado também. Sim! Ontem mesmo eu estava falando com um cliente que é a nossa visita, porque ele tem uma sorveteria aqui em Florianópolis, 10 anos já. Pela primeira vez recebeu uma reclamatória trabalhista, que a atendente que serve tu vai lá, pede uma bolinha de sorvete, nem deu tempo de eu falar com ela, né? Serve a bolinha de sorvete e botou o trabalhista por burnout. Olha só. E ele ficou assim. Então, aquelas pessoas, por isso a importância de pessoas implementadoras no ambiente de trabalho, para justamente ter os processos bem alinhados, bem definidos e bem registrados. Essa auditora falou isso muito claro. Outra coisa que ela falou muito claro, não existe nenhum questionário validado. E o Ministério não indica nenhum questionário. E ela falou muito certo. E nem profissional também, né, Déia? Não precisa ter uma formação específica. Você tem que entender daquilo que você vai fazer, mas não precisa ter uma formação específica. Então, aquilo que a gente ouviu falar lá atrás, que só seria possível uma pessoa ir lá e, como se diz assim, coletar os dados através desse questionário, né, de avaliação, tinha que ser para um psicólogo. Não. Isso, na verdade, era um entendimento, e acaba sendo ainda, para quem vê a NR1, exatamente como a gente falou agora, que não é.
que é a avaliação do colaborador. Sim. Não, porque se fosse, se é para aplicar uma avaliação no colaborador, aí sim o psicólogo que vai aplicar o teste no colaborador. Sim. Mas a gente está falando aqui de uma avaliação no ambiente. No ambiente, No ambiente que é de o que a trabalho. norma exige. Sim. Eu acho que houve essa confusão, A porque o norma nome é confundiu muito, né? psicossocial. Psicossocial. Uhum. E reforçando, não, tem que ser uma pessoa que entenda de empresas, do ambiente, tá? Isso é muito importante. E outra situação, primeiro, tu vai lá, tu entende quando a empresa contrata a gente, entende a cultura da empresa, que tipo de profissionais estão nela, e aí você faz um questionário customizado. Exemplo, esses questionários prontos, muitas vezes tem ali sobre home office. Mas na empresa X não tem home office. Por que eu vou botar pergunta de home office? E aí é claro, Renata, que a empresa que ganha, não é puxando a sardinha, mas a empresa que ganha, que vai sair à frente, é a empresa que contrata, que pega parceiros, que tem uma experiência, que tem uma visão, que tem um olhar bom para isso, para dar um diagnóstico bem feito. Porque também, com essa Que é uma liberdade, responsabilidade. vamos dizer, vamos usar essa palavra, de que pode ser um profissional que não necessariamente tem uma formação específica, qualquer um pode chegar e achar que vai poder fazer essa análise. É o que a gente tem hoje no mercado, né? Vários especialistas em NR. E aí, o fato da nossa expertise, tanto na questão técnica de conhecimento, de currículo, enfim, de tudo. Experiência. Nós também temos a experiência na empresa e um olhar humanizado também para isso. Então, eu acho que a nossa parceria ela está bem forte nesse sentido, porque a gente disponibiliza aqui várias questões que vão contribuir para um resultado sólido e qualificado. Boa, eu tenho uma empresa e aí eu contratei vocês e vocês foram lá para poder fazer um diagnóstico do meu ambiente para saber se o meu ambiente está saudável ou não e o que eu preciso ali fazer de adequação. E aí nesses registros e formulários e tudo mais, vocês descobriram que tinha um líder ali no meio, que era quem estava adoecendo com o processo, que estava, de certa forma, muito focado em entregar o seu resultado, porque todas as vezes que eu conheci um líder meio tóxico, ele era focado em entregar resultado, né? Então, era um cara que queria realmente fazer acontecer, mas os comportamentos, a forma com que ele lidava com as pessoas estavam destruindo com a harmonia do ambiente, as pessoas estavam chegando estressadas, já se sentindo muito pressionadas. Qual seria ali a atitude que o empreendedor deve ter? E como que é o diagnóstico que vocês passam para esse dono da empresa, para ele ter clareza do que é que está acontecendo na empresa dele? Acho que o primeiro ponto que a gente pode pensar aqui é o seguinte: a empresa em si, ela não é a mãe e o pai do colaborador. Esse é o primeiro ponto. Né? Não é a responsabilidade da empresa que esse colaborador vá se desenvolver, seja líder ou não, né? A nossa parte, enquanto analistas, né, da questão da NR1 e a avaliação que a gente vai fazer, é dar a devolutiva para a empresa do qual é a pedrinha ali que está incomodando. A gente vai dar essa devolutiva, a gente faz o diagnóstico, depois a gente faz a nossa avaliação. Entrega-se um relatório. Entregamos o nosso relatório com a nossa visão, cada uma com o seu olhar, com o seu ponto de vista, a gente estrutura, dá essa devolutiva para a empresa e, de repente, a gente até pode sugerir para a empresa algo, mas não é responsabilidade da empresa que esse colaborador se desenvolva ou não. Posso ajudar aí, ó. Nessa situação, um diagnóstico demora bastante, né, meninas? Quanto tempo a gente demorou para fazer numa empresa de 25 colaboradores? Sim, demora bastante. Porque é muito analítico, E tá? se faz com todos eles. Entendeu? O questionário tem que ser individual e com todos eles. Com todos eles. O ideal é que 100% responda. Isso, Nem sempre a gente vai atingir isso, mas é buscando o ideal. E dentro desse diagnóstico, existe o que o funcionário responde e vai dar lá a métrica, certo? E dentro dessa métrica, nós temos que falar com o RH ou com o gestor, e ele deu
eu que tem alto índice com relação a danos morais, vamos supor, né? Aí eu vou perguntar, Sabrina, qual a probabilidade disso estar acontecendo no ambiente de trabalho? E eu vou escutar a Sabrina. E nós que já fizemos a anamnese junto ao cliente. O que é a anamnese? A entrevista preliminar, conhecendo a estrutura da empresa, o número de atestados, absenteísmo, toda essa parte que envolve pessoas, a gente já teve esse olhar. Aí, pode o RH mentir? Pode. Não, aqui é tudo perfeito. Blá, blá. O que cabe a nós? Avaliar o nosso diagnóstico, avaliar o que o funcionário disse e avaliar o que a RH disse. E aí a nossa... E aí a importância de ser alguém que tenha um olhar de fora, que não vai ter nenhum vínculo, que não vai ter nem... A importância de ser uma empresa de fora e que tenha também aquilo que eu já falei, que é a nossa visão estratégica, sistêmica e tudo mais, para a gente olhar além do que está sendo dito, porque tanto o colaborador quanto a empresa vai ter ali... umas disparidades. E vai ter talvez ali alguma intenção, alguma má intenção, né, no que vai trazer. E aí a gente, né, com esse olhar criterioso, mais especializado, para enxergar além do que está sendo dito e poder, claro. O nosso papel, Renata, não é dizer o que a empresa quer ouvir. É dizer realmente o que nós diagnosticamos em relação ao questionário e às entrevistas. Ponto. É que nem um médico. Se o empresário vai gostar do nosso retorno ou não, aí é uma questão dele. Nós vamos entregar o nosso trabalho. Depois, qual seria o próximo passo, então? Se tem coisas a fazer, o que seria? Aí é uma segunda fase do nosso trabalho. Que daí, você tem essa e essa necessidades, ou essas, ou várias, em níveis, umas com um grau maior, outra menor. Aí nós entregamos um plano de ação com coisas que... Tem coisas que vai ser a própria ação do RH da empresa. E tem coisas que pode ser outra empresa ou nós mesmos, que a gente chama que é o trio SAT. Né? Então, pode ser ações que o trio SAT pode ajudar a resolver com palestras, treinamentos, desenvolvimento de liderança, enfim, o que for, depende o que for. Como tem ações, como essa empresa que a Andrea mencionou há pouco tempo, que ela está há 10 anos lá, que é fazendo parte de RH, que foi onde a gente falou, André, são essas ações que tu tens que fazer lá como RH. Entendeu? Então, que o próprio RH vai poder fazer, ou seja, não é uma questão de custo. Hoje, esse custo é mínimo pelo resultado que traz. Né? Então, pensa você que tem uma empresa grande, que tem uma média de atestados aí muito forte, você reduzir isso, você está trazendo resultado para a empresa. Com certeza. E em ações que podem ser feitas, inclusive, pelo próprio teu RH. Tem muitas coisas que podem ser feitas internas, você nem precisa ter custo fora. Né? Claro, quando é alguma coisa muito mais específica, eu preciso desenvolver esse líder. Porque às vezes ele é muito bom operacionalmente, que é o que geralmente acontece nas empresas, ele te traz muito resultado, mas ele não sabe lidar com gente. Então vamos fazer o seguinte, vamos desenvolver ele. Vamos dar uma chance, vamos fazer com que ele se desenvolva, para ele saber tratar com pessoas. Eu não quero demitir ele, eu quero que ele continue me trazendo resultado. Eu só quero que ele consiga me ajudar nessa questão com pessoas. Então, aí então vamos fazer um desenvolvimento de liderança, uma mentoria, um treinamento, vai ser individual, vai ser com outros líderes, vamos dar palestra para as pessoas nas organizações, porque o colaborador também precisa ter esse perfil e entender que ele também faz parte desse processo. E que não é a empresa que tem que resolver com passe de mágica, ele também faz parte do processo. Então, ele também é um envolvimento, né? Porque se ele tratar mal o colega também pode ficar, né? Acuado, se sentindo mal, sem prazer para ir trabalhar. Então, quer dizer, a empresa que trouxe isso não é um colega dele que está do lado. Então, vamos fazer com que o processo seja visto por todos, entendido por todos. Tanto que quando a gente vai aplicar o diagnóstico, a gente explica para eles como eles devem responder, se eles entenderam as questões. Porque se tu entendeu uma questão ali, né, mal interpretou, e às vezes pode acontecer, tu inverte a resposta. Então, as pessoas precisam saber que elas também fazem parte do processo e da estrutura.
né? Eu achei ótima a tua fala, porque vem contra aquelas pessoas que fazem Ctrl-C, Ctrl-V, e é o que a gente está encontrando, tá? Principalmente nas clínicas de medicina do trabalho. A gente está esbarrando muito. Tudo bem, eles querem fazer o diagnóstico, beleza. Nós não vamos brigar com eles por causa disso. A gente tem capacidade de fazer o diagnóstico, fazer o plano de ação? Sim, mas nós queremos muito mais o desenvolvimento humano dentro das empresas. E o que tu falaste, Sabrina, da questão da liderança, o que tu falaste lá no início, que os líderes não estão acostumados a desenvolver pessoas, né? Mas não foram acostumados mesmo. Eles não foram nem ensinados, né? Exato, porque o que eles foram ensinados? Liderança tem que dar resultado, tem que bater meta, tem que não sei o que lá. Aí o líder, coitado, né? Vai lá, mas tu tem que cuidar das pessoas. Daí tu vai lá, cuida das pessoas. Daí vem o chefe. Não, para de falar com ela e vai lá. Porque tá dando um pepino lá no cliente, não sei o quê. Então eles ficam ali sem chão. E nós estamos entrando para dar esse chão para a empresa. Muito bom, gente. Nós já ouvimos muito falar que a fiscalização seria empresas acima de 5 colaboradores. Isso é real? Não. Qualquer empresa pode ser fiscalizada? Quem que tem que se preocupar? Né? Qual é o empresário que tem que se preocupar com a NR01 agora virando uma obrigação legal? Eu quero só dizer assim, ó. Primeiro, toda empresa que tem funcionário CLT tem as obrigações com relação à medicina do trabalho, né? Que é PGR, PCMSO, LTCAT e agora os riscos psicossociais junto com o PGR, tá? Tem um funcionário CLT, tem que ter esse diagnóstico. Exatamente. Tá? E a fiscalização, nesse workshop que a gente fez, ficou bem claro. Eles não têm braços para fiscalizar todas as empresas. E a fiscalização vai ser feita por denúncia. De qualquer pessoa, pode ser por funcionário. Eles têm um canal de denúncia, o Ministério. E esse canal está aberto para qualquer um. Então, pode ser o pai, por exemplo, eu sou um funcionário que trabalha num ambiente tóxico e chego todo dia reclamando do meu chefe. Eu não tenho coragem de ir lá denunciar. O pai, sentindo isso, vai lá e denuncia? Sim. Essa denúncia é que vai fazer com que os auditores vão fazer a fiscalização. Ou seja, eles terão muito trabalho. Bastante. Terão bastante trabalho. E nessa fiscalização, eles deixaram bem claro o que eles vão fiscalizar. Tá tudo, como nós falamos lá, bonitinho, né? Tá feito o diagnóstico, mas eles vão chegar e vão falar. Querem ações. E eles vão falar assim, Sabrina, vem cá, senta aqui comigo. Como é que é teu chefe? É, isso mesmo. Aí ela vai dizer, meu chefe é tóxico, ele me enche. Ué, mas aqui no diagnóstico não deu isso. Então eles vão checar as informações. Porque uma coisa é o que você vai ter de evidência, né? Que as empresas vão precisar mostrar evidência. Sim. Não adianta eu chegar para você e dizer, não, Renata, nós fazemos reuniões de feedback e tal, semanalmente, aqui, aonde está isso, né? Como foi feito? Tem uma ata? Tem alguma coisa? Então, uma coisa são as evidências. E a outra coisa é o poder de fiscal, né? Que ele vai poder, então tá, Renata, deixa eu falar com fulano e Beltrano ali, deixa eu conversar um pouquinho com eles. Então, Tamara, e daí, Tamara, como é que é teu ambiente aqui? Então, eles vão pegar muito forte, porque eles têm esse poder, né? Com certeza. De chegar dentro das organizações e fazer esse tipo de papel. Então, na verdade, não adianta só você mostrar evidências. Esse é o foco, né? Não adianta só você dizer assim, eu tô fazendo, estou seguindo a lei. E comprovar isso bonito, com relatórios, com atas, enfim... E na prática, isso está funcionando? Então, vamos ver se na prática está funcionando mesmo. Vocês estão colocando em prática os planos de ação. Porque eu posso ter um relatório lindo com um plano de ação fantástico e não está fazendo nada disso. Por quê? Porque a NR1, ela não é uma obrigação para esse mês, para mês que vem. Ela é uma obrigação para a vida organizacional. Então, não é só esse ano, não é um plano de ação só para esse ano, para 6 meses. É um plano de ação para a vida, enquanto a organização existir e tiver colaboradores no CLT. E muito importante, além disso, como está aliado ao PGR, né, toda a questão da administração do trabalho, eles também vão olhar o ambiente físico, tá? Por exemplo, tem empresas que colocam uma salinha minúscula, cheio de pallet, cheio de coisa, e ali é o refeitório das pessoas. Sim.
Porque é um momento de descanso. Então, é o todo da empresa. Como a gente falou lá no início, é a organização. Olhar como que a empresa está organizada para manter esse colaborador saudável, que apoio ela dá. E se sim... O ambiente não é insalubre, né? Sim, exatamente. E se for diagnosticado durante todo esse processo, plano de ação que a gente está trabalhando dentro da empresa, que aquele colaborador está tendo um comportamento um pouco divergente, nós vamos indicar que ele procure um profissional. Se estiver dentro da empresa, ok. Se não, a gente vai indicar de outra forma. Mas não será nós que vamos ser o consultório dentro das empresas. Né? Entendido, gente. E o que as empresas agora, com base nisso, já se entendeu que eles vão ter que contratar um profissional para fazer esse diagnóstico. Se essa empresa não quiser contratar, ela pode ter alguém dentro da empresa, como um colaborador também contratado, um CLT ali que vai ficar responsável por essa fiscalização, por ir lá Tá e promover as ações. Também pode. A empresa que consegue manter esse colaborador 12 meses lá, com 13º e férias, ele pode ter isso internamente. Mas eu quero um adendo, tá? Com a empresa agora que a gente teve reunião. Lembra? Agora, o que ela falou que os advogados sugeriram? Eles são RH da empresa. Para que não haja interesse de conflito. Elas são RH. E o advogado sugeriu contratar uma de fora. O que a gente falou tudo aqui agora, o olhar de fora. Pode. Né? Como foi lá, quando eu, nessa empresa que eu atuo há 10 anos, a medicina do trabalho tem esse trabalho, falou, mas você está envolvida na empresa. Eu digo, sim, estou envolvida, mas não vou ser eu. Quem vai fazer isso são as duas colegas que não estão envolvidas, entendeu? E assim também, da Sabrina, ela tem uma empresa envolvida, que ela atua já, ela vai chegar, Andréia e Tamara, então vocês conduzem, eu fico aqui ajudando, mas vocês... Então, esse trio é muito complementar nesse sentido. Sim, entendi. Então, quando uma tiver com envolvimento maior e tiver essa questão de interesse de conflito, a outra pessoa fica responsável por criar o diagnóstico. E, é claro, só passar os planos de ação para quem está envolvida no processo diário. Mas a tua pergunta é muito pertinente, Renata, porque realmente o RH de uma empresa, se ele tiver consolidado de um profissional específico para fazer isso, ela vai conseguir, tá? Ela vai conseguir. E acho que vai conseguir gerir esse plano de ação até muito melhor, mas vai chegar em algum momento que algumas atividades não seria nem apropriado ela fazer, né? Tem um plano de ação para desenvolvimento de líderes. CRH é uma coisa, desenvolver pessoas é outra, né? Então, daí, de uma forma ou de outra, ela vai cair numa seara de procurar profissionais externos para fazer essas ações. É como a auditoria, né? Existe a auditoria interna e existe a auditoria externa. A interna sempre vai passar pano para algumas coisinhas. A externa não passa pano para nada, né? Ela vai realmente propor mudanças e o que tem que ser, tem que ser. Para não ter uma maquiagem dos resultados. Até existem empresas que fazem a auditoria interna antes, né? Para daí já avaliar ali os riscos e tudo mais. Uma externa e aí, ok, já para fazer um preparo, para fazer já começar de repente a arrumar ali as coisas, né? Mas você vai sempre precisar de alguém de fora para realmente ter um diagnóstico mais preciso. Mais real. Quando a pessoa não está envolvida na operação, não existe sentimento, né? É bem objetivo no que tem que ser. É bem isso. Por isso que eu te falei que a gente não vai entregar um relatório que o empresário queira ler. Nós vamos entregar um relatório com aquilo que nós encontramos. Sim. Isso que tu falou, Sabrina, é muito importante entender que quando a gente faz o briefing ali, a anamnese junto com o cliente, a gente deixa isso já bem claro. E cabe ao empresário dizer, não quero essas 3 meninas que elas vão botar o dedo na minha ferida. Pode ser certo, né? Mas a clareza sempre é muito importante. Com toda certeza. E isso foi algo, Renata, que quando nós nos unimos, nós deixamos isso muito bem claro. Inegociável isso aqui. Gente. Então, vai ser inegociável para nós, porque é importante a gente estar alinhado nisso, né? Com certeza. Foi uma coisa que a gente questionou, e se o empresário pedir para a gente maquiar um relatório para ir para o foi inegociável para nós dizer, não,
A verdade. A sempre. verdade, o que nós vamos entregar é aquilo que nós encontramos, não o que ele quer. Né? Então, isso é algo que é inegociável para nós. Então, isso é muito legal porque isso foi uma junção e uma concordância das três. Não, eu acho que é extremamente importante a clareza de que se você é um empresário que está acostumado a maquiar coisas, você vai ter que procurar um profissional que também está acostumado a fazer isso. Porque não vai ser aqui que você vai encontrar agora. Caso, o custo é bem maior. Totalmente, gente. Porque é uma empresa que tem colaborador emocionalmente preparados para trabalhar, que tem uma documentação regulamentada muito bem, que está muito bem processada, a tendência é que ela prospere muito mais. Com toda certeza. Né? Com toda certeza. Mas eu achei até interessante você falar sobre isso, Sabrina, exatamente porque eu acho que a clareza, ela deixa muito claro até para o próprio empresário que está do outro lado, saber que aqui só existe gente séria que tá levando realmente as pessoas em consideração, né? Por mais que a gente entenda que as empresas têm um papel fundamental na nossa sociedade, e é verdade, né? Eu falo que eu sou 100% capitalista. Eu acredito 100% que o que move qualquer país, que torna ele próspero, são empresas. Ponto final. Então, a gente precisa de você. Mas a gente precisa também de empresários sérios que queiram... O que é uma empresa? Pessoas. Exatamente. Que queiram fazer o que é correto e que queiram o melhor para as pessoas que estão lá. Porque a gente percebe muito em empresas grandes que tiveram grande sucesso no Brasil, que elas colocaram as pessoas no centro da sua solução, né? Então, e pessoas no centro da solução em todos os sentidos. O cliente no centro da solução que ele entrega e o colaborador no centro da solução para fazer com que essa entrega chegue excelente lá no consumidor final. Então, se a gente não entender que é cuidando dessas pessoas que a gente vai atingir os resultados, que nem a Tamara disse, a longo prazo, o que vai ser colhido ali é muito ruim, porque, gente, se antes que não existia uma norma, que não existia uma lei, os colaboradores já conseguiam êxito na justiça através de processo trabalhista, imagina agora que existe uma norma que protege eles e que dão para eles ferramentas para eles processarem os seus patrões. Sim, exatamente. Então, eu acho que toda empresa séria, ela já entende que todas as vezes que ela contratar um colaborador, o questionário já tem que estar ali prontinho, a cultura tem que estar muito bem definida, e eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho disso agora, né? Eu vejo que agora tá diminuindo um pouco, mas 2020, 21, 22 foram os anos do burnout, né? A galera, todo mundo aí adoeceu de verdade, muita gente fez transição de carreira por conta disso. A gente nunca ouviu falar tanto sobre ansiedade, né, sobre afastamentos por conta de estresse e tudo mais. E isso deixou de ser apenas um problema individual, né? Ele começou a atrapalhar a vida do coletivo. Porque uma pessoa que se afasta e não tem outra pessoa para substituí-la, sobrecarrega um outro grupo e o risco de adoecer mais gente nesse grupo acaba ficando maior a cada dia. Então, na prática, gente, mesmo, como que as lideranças, principalmente, porque é quem mais sofre, né, com todos esses afastamentos e tudo, porque imagina um líder, debaixo dele tem 8 pessoas, dessas 8 pessoas, uma se afastou agora e outra vai se afastar, sei lá, daqui 2 meses, como que ele dá conta de lidar com os outros 6 que ficaram, que vão ter que pegar essa demanda. Que vão ter que lidar com a pressão de entregar o resultado, porque um funcionário afastado, ele não deixou de ser custo para a empresa. Ele continua sendo custo para a empresa. Exatamente. E nem sempre ela vai ter orçamento para poder colocar alguém para poder substituir essa pessoa. Não, ela não vai ter esse orçamento. Ela não vai dar nem essa opção para o líder. Ela assim, é mais ou menos tipo assim, te vira, né? Não tem essa opção, né? Hoje em dia, pelo menos na minha experiência aí nas organizações brasileiras, é extremamente difícil sair um colaborador de assistência médica, principalmente no privado, e você colocar outro no lugar enquanto aquele está afastado, né? É bem o que você falou. Quem ficou se divide a demanda, segue o fluxo, segue o barco, né? E daí é justamente, né? E esse gestor, como ele fica, né? Porque daí ele acaba adoecendo também, né? Que a pressão continua, o resultado continua lá esperando no final ser atingido. E o que ele faz se ele tem pessoas a menos na equipe, né? Então, é um trabalho de como... Por isso que a maioria das empresas hoje com a NR1 está focando muito mais no líder, né? Em desenvolver esse profissional para ele estar preparado para lidar com gente.
Porque se ele estar preparado a lidar com gente, ele vai conseguir fazer esse manuseio, ter esse traquejo muito maior de fazer com que diminua essa quantidade de saídas por doenças, principalmente psicossociais, né? Então, hoje eu acho que o foco das organizações é muito mais trabalhar a liderança. Se foca muito em liderança, em pessoas que tenham esse traquejo comportamental, porque a equipe é diferente, as pessoas são diferentes, né? Então, você vai ter que tratar com pessoas diferentes, com formas diferentes, com desejos diferentes, com comportamentos totalmente opostos uns dos outros, né? E a ideia é como lidar com essa equipe divergente, né? Mas, ao mesmo tempo, fazer com que ela seja engajada, traga resultado. Então, eu acho que esse é o maior desafio da liderança hoje, né? É você tornar esse engajamento, esse traquejo que a equipe tem que ter, para mesmo num quantitativo menor, mas eles estarem bem de saúde, enfim, para assim trazer esse resultado, estar junto com a empresa. E não, vamos junto, mesmo sem vamos lá, a gente consegue, porque o ambiente é legal, porque é saudável, é gostoso estar ali. Então, eu acho que esse é o foco maior e é o desafio nas organizações. Eu quero contribuir porque são 35 anos da minha vida profissional fazendo recrutamento e seleção. E qual foi a evolução do recrutamento e seleção? Antes pedia-se exclusivamente técnica. Saber Excel, saber isso, saber aquilo. Hoje, eu quero pessoas que são fáceis de lidar. É o que os empresários me pedem. E nesse fácil de lidar, pela primeira vez, a gente está vivendo uma situação de ter as 4 gerações do ambiente de trabalho. Então, pegando o que a Sabrina falou, cada vez mais a responsabilidade do líder aumenta. Porque quem vai ter que desenvolver as pessoas é o líder, porque ele está no dia a dia. Antigamente, Renata, era o RH, tudo era responsabilidade do RH. Nesse processo todo de recrutamento e seleção, eu nunca fiz um recrutamento e disse, a Renata, pode pegar. Sempre envolvia a liderança, porque as pessoas, o RH errou, contratou a Renata, e a Renata não tem comportamento, não sabe nada, né? Então, sempre tem que ter alguém junto. E essa liderança, ela cada vez mais ela é importante, porque eu contrato, eu entendo a cultura, mas quem é que está no dia a dia do teu desenvolvimento? É o líder, ele que sabe. Então, eu digo para os líderes nessa questão do desenvolvimento, tem que saber se a pessoa dormiu mal, se a pessoa brigou com o marido, né? Eu tive um caso recente de uma empresa, que eu sou consultora, o profissional sofreu um acidente e bateu a cabeça na parede, acidente fora, né, de bicicleta, e veio trabalhar normalmente. Uma semana depois ele descompensou, ele começou a falar coisas e todo mundo, André, ele pirou, ele não sei o quê. Coisa, né? Ele falava assim, porque, sabe, coisas assim, desconexas. E aí, entrando em contato com a esposa dele, 4 dias sem dormir ele teve um estresse pós-traumático. Ele recém tinha entrado na empresa, entrou em fevereiro, por medo de dizer na empresa que tinha sido grave o acidente, ele foi trabalhar no outro dia, disse que tinha sido atendido e que estava tudo certo. Mas não estava tudo certo. E é uma empresa que cria um ambiente bem colaborativo, não é uma empresa tóxica, sabe? Mas veja o medo das pessoas também, porque hoje em dia tá difícil, a gente sabe, como tu mesmo falasse. A necessidade, e ele teve esse estresse, voltou, ficou 15 dias afastado e retornou. E a importância do líder nesse processo. Com toda certeza. E aí tem outra situação também, e vocês como trabalham há bastante tempo com essa questão de gestão de pessoas, RH, liderança e tudo mais, como que as empresas agora estão olhando nessa questão dos líderes? Porque a maioria das grandes corporações, quando a pessoa pede demissão, ela não pede demissão da empresa, ela pede demissão do líder imediato. Como que isso é visto diante da NR1 e o que as empresas têm que começar a se preocupar e fazerem
para que isso diminua, né? Porque eu vou dar um exemplo, eu trabalhei 10 anos no mundo corporativo. Quando eu pedi demissão, eu não pedi demissão da empresa. Eu sou apaixonada pela visão da empresa até hoje. Na minha opinião, a missão e visão da empresa que eu trabalhava são incríveis, eu realmente acredito naquilo. Mas eles me botaram um líder lá que não tinha nada a ver com a empresa, não tinha nada a ver com a cultura organizacional que eu aprendi, com o cooperativismo, porque era uma empresa cooperativa. Então, eu não consegui enxergar cooperativismo naquela pessoa. Sim. E aí eu entendo que entra muito a questão da cultura organizacional, entra também uma questão muito comportamental ali, né, de entender de gente, porque eu vejo que um líder que não entende as pessoas que estão abaixo deles e não entende o que motiva cada um, dificilmente ele vai conseguir entregar os seus resultados só com cobrança, né? Eu vou dar um exemplo, eu sou essa pessoa falante aqui. Essa minha líder, ela queria que eu trabalhasse numa sala de frente para a parede, ligando para as pessoas. Vocês acham mesmo que isso seria possível? Me conhecer um pouquinho do que vocês me conhecem. Não. Pegando o gancho disso que tu falaste, que é, segundo a Gallup, 70% dos colaboradores saem por causa do líder e não por causa da empresa. Esse é um dado alarmante, assim, né? E eu acredito também, Renata, que esse líder, quando ele chega nesse patamar, é porque ele já está no lugar errado. Né? Então, porque, por exemplo, né, essa tua gestora, vamos pegar ela aí no gancho, né? Ela sabendo que você trabalha com o público, que você está numa cooperativa, que você vai falar com pessoas, comunicativa. que é comunicativa, que sabe, se ela sabe que a cultura da empresa é essa, que a missão da empresa, os valores é esse, como é que ela faz o oposto? Então também já foi uma situação de um líder no lugar errado, ou que ele não entende na junção com a cultura dessa empresa. E não entende, né? A primeira pergunta que você tem que fazer é o quanto esse líder entende e conhece de gente. Isso. E o quanto esse líder tem um autoconhecimento desenvolvido. Porque uma pessoa que não desenvolve o seu próprio autoconhecimento, não conhece de pessoas, de repente ela tem uma técnica muito boa, um currículo muito bom, ótimas formações para estar lá naquele cargo. Só que se ela não entende de gente, se ela não se desenvolve, se ela não busca o autoconhecimento, às vezes é uma pessoa que também está ali cheia de dores, feridas, que a gente não deixa para o lado de fora, a gente traz para dentro da empresa, e aí tudo aqui, dependendo do meu olhar como líder para a vida, a visão que eu tenho de mundo e de pessoas é diferente. A visão que eu vou ter, que eu acredito que aquela outra pessoa que está ali sendo como meu liderado vai ter também. Exatamente. Se eu não busco entender que as pessoas são diferentes, que as pessoas têm histórias diferentes, dores diferentes, experiências de vidas diferentes, e eu não trabalho para desenvolver uma empatia, desenvolver uma compreensão disso, né? Então, às vezes, o erro já está aí. Porque, às vezes, esse líder ele foi colocado lá numa função de líder porque, de repente, ele tem uma técnica muito boa, ele tem uma oratória muito boa, ele tem uma facilidade para documento, para isso, para organização, seja lá qual for a função que ele está exercendo, e, tecnicamente, ele é bom naquilo. Mas o quanto essa pessoa entende de gente? O que a Tamara falou é bem pontual, porque assim, recentemente, em parceria, ela dentro de uma empresa traçou o perfil comportamental dos líderes, né? E deu feedback, o retorno foi muito bacana, e aí se fez um perfil mais básico para todos os outros colaboradores. E dentro de uma sala, esse líder, que a Tamara fez a devolutiva, ensinou como que é olhar o perfil comportamental, e tinha um profissional dentro da sala que era um perfil desviante. E ele não entendia. Ele chegava para mim e dizia: Andréia, tá difícil, porque ele é comunicativo demais, porque ele é assim. Aí eu trouxe novamente, né? Tamara, o que a gente faz? Lê de novo o perfil RAN. Ele foi buscar e ele entendeu o perfil desse comunicador dentro da sala e trouxe ele para o jogo. Né? Eu acho que aí é que está o antídoto, né? Assim, a pessoa buscar o autoconhecimento. Isso. A pessoa ir atrás também. Porque, como a gente falou aqui no início, a empresa não são os pais daquela pessoa, né? Então, cabe também a cada um ir buscar o seu autodesenvolvimento. Poxa, se eu estou num cargo de liderança, eu preciso me desenvolver como alguém que
sabe lidar com pessoas, porque eu vou ser líder de quem? Né? E será que se eu aturo ser líder de mim mesma? Né? Então, às vezes a pessoa tá ali, exatamente, ela é líder e ela não consegue nem se olhar, ela não consegue falar dela, nem pensar. Até um ponto legal da gente trazer quando a gente fala de feedback. Quantos líderes não praticam o feedback porque justamente não estão preparados para o retorno que vai receber do feedback. Exatamente. Então, eles deixam passar. Sim. E o quanto a gente sabe que o feedback ele é indispensável, é Totalmente. importante, né? Totalmente. E quantos líderes que não colocam na prática o feedback justamente porque não Tem medo de receber. porque se eu vou falar algo, eu vou receber algo. Eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade com feedback. Acho que tem muito a ver com o meu perfil comportamental. Porque eu não quero desagradar ninguém, né? Eu quero ser a pessoa que é amada por todo mundo e faz muito parte realmente do meu perfil comportamental isso. Então, todas as vezes que eu recebi um feedback e que ele era um feedback corretivo, meu Deus, aquilo me arrasava, assim, de uma forma que eu ficava semanas, assim, sem acreditar. Entender. Exatamente. Até que um dia eu fiz um treinamento de liderança e nesse treinamento de liderança eu ouvi a seguinte frase: entenda que todo feedback é um presente. Todo ele. Seja ele corretivo, seja ele construtivo, seja ele só para poder falar o que você tem de bom, mas todo feedback é um presente. Você tem a opção de aceitar ou recusar. Exato. Quando esse feedback vier e não tiver nada a ver com você, recusa o presente. É bem isso. Entende? Receba e simplesmente dê a devolutiva para a pessoa e fala assim: olha, eu agradeço pelo feedback que você tá me dando, mas o que você disse não tem nada a ver comigo. Não é sobre mim isso daí. Então, eu te peço que você reavalie e eu te devolvo, porque realmente não tem nada a ver comigo. Agora, quando tem a ver com você, por mais que doa, aceita o presente e leva pra casa e aprenda a usar o presente. Porque eu acho que o mais importante é o que fazer com o presente depois. Né? Se serve pra você, entenda como usá-lo. Exatamente. Pra se aperfeiçoar como pessoa também no dia a dia. Porque isso é conviver, né? Em comunidade, isso é conviver com a equipe, isso é conviver com os pares, com o próprio líder imediato. E se você quer também se desenvolver Isso como Construir liderança. um ambiente saudável. Construir um ambiente saudável para trabalhar. E aí a questão fica assim, né? A gente fala muito da liderança. E o chão, né? As pessoas que trabalham são importantes, muito importantes. Mas pensa, numa equipe pequena de 25 pessoas. A gente fala do efeito guarda-chuva, né? Começa de cima para baixo. Então, tu tem que desenvolver essa liderança e essa liderança tem que transmitir para os liderados deles tudo que a gente está desenvolvendo neles. Porque pela organização da empresa, muitas vezes eu não consigo reunir todo mundo numa sala. Porque eu tenho processos para fazer, tenho trabalho para fazer, né? Agora mesmo, eu semana que vem tinha marcado lá com a equipe, de uma forma geral, 40 pessoas. Ai, não, André, vamos desmarcar, porque a gente está com várias demandas importantes e tá tudo certo, e é sobre isso. Só que quando eu tenho líderes, eu falo, às vezes, 2, 3 líderes, é mais fácil desenvolver do que 50 pessoas, né? Então, é por isso que a gente fala muito em desenvolver lideranças. E a ideia é ele repasse isso para os liderados, né? Em vez de você passar para 50, ele vai passar para 6, a Tamara para 6, a Andréia para mais 6. Né? Do que você replicar, né? Exatamente. E nesse processo todo, cuidando de liderança, Sabrina, tem algum comportamento que vocês, assim, chegaram a encontrar que acontece em praticamente todas as empresas? Aquele comportamento que é meio que recorrente, assim. Que você olha e fala assim, ó, tem isso daqui que quase todas as empresas existe isso dentro da liderança e que é um comportamento que acaba adoecendo pessoas. Comunicação. O comportamento aliado à atitude, tá? Então, assim, a falta de atitude e na comunicação, pegando um pouco do feedback, o medo de dar feedback. Isso em todas as organizações, porque eles esperam um processo estruturado, um PDI mensal, uma avaliação de desempenho, uma pesquisa de clima, mas o dia a dia. Então, a falta do olhar, de atitude, de chegar, Renata, parabéns, tu fez um bom trabalho, mas a gente precisa alinhar isso que não foi legal hoje.
Uhum. Aí entra o que a Tamara falou, muito autoconhecimento, medo que tu falasse de ouvir. Então, na minha visão, nesses 35 anos dentro da empresa, o que falta via de regra dentro das empresas, é a atitude do líder e a comunicação. A falta. É como ele comunica. Muitas vezes ele comunica. Mas de uma forma errada. Errada. Porque a gente fala comunicação verbal, a gente fala como... Eu tive um líder, um profissional, que ele já tinha seus 50 e poucos anos, mas ele era uma pessoa muito, assim, dada, né? Ele chegava, bom dia, e abraçava e beijava. E uma das colaboradoras entendeu que ele estava assediando ela. Uhum. Então, veja como é importante o cuidado, o limite, né? Então, esse líder, muitas vezes, ele confunde o ser bonzinho, o ser querido. E por isso que eu falo, a comunicação como um todo é, nas empresas, hoje, o maior problema. Comunicação assertiva, né, que a gente chama hoje. Porque, como o André falou, às vezes ele comunica, só que ele comunica de uma forma errada, né? Não, então, às vezes não é falta, às vezes é forma, né? E aquilo que a Tamara falou também sobre o conhecer de pessoas, quando você entende de comportamento, você consegue, só pelo comportamento, saber se a pessoa gosta de toque, se ela não gosta de toque, se ela é de falar, se ela não é de falar. Menos é mais, né, Renata? O autoconhecimento, ele passa também pelo processo de empatia. Eu desenvolvo mais empatia quando eu desenvolvo mais autoconhecimento. Porque quando eu me conheço, eu entendo, começo a perceber que eu sou diferente das pessoas, ou que eu sou diferente da Renata, que eu tenho um gosto diferente, uma preferência diferente da Renata, consequentemente, eu vou me empatizar pela Renata por ela também ter algo diferente de mim. Então, o maior erro, muitas vezes, dentro de uma liderança ou na sociedade, nós como um todo, é a gente achar que o outro tem que fazer igual eu faço. É achar que porque eu agiria assim, o outro também deveria agir assim. Exato. Ou porque aquela famosa frase que a gente sempre fala, é óbvio, né? E aí a gente entende que o óbvio tem que ser dito. Mas é óbvio para quem? É óbvio para mim, mas não necessariamente é óbvio para Renata. Então, eu acho que uma falha também que pode acontecer na maioria das empresas é essa questão de a pessoa achar que porque ela agiria de tal forma, o outro também tem que agir assim. A falta de empatia, né? A falta de empatia, exatamente. E a gente brinca muito com essa história de que o óbvio precisa ser dito, né? Muito engraçado isso. Tem até uma propaganda bem conhecida no YouTube, que é utilizada muito em treinamentos, em que o líder chega e entrega para o colaborador uma foto de uma bota produzida. E na bota, bem no lugar assim, tem um buraco. Ele só entregou pro colaborador e deixou. O cara olhou pra foto, olhou pra bota, viu que a bota tava faltando o quê? O buraco. Ele foi e fez o buraco em todas. Quando o líder volta e olha para aquilo e vai chamar a atenção, aí o cara mostra o papel para ele, fala que tava igualzinho, aí aparece a frase na tela, o óbvio também precisa ser dito, porque aquele buraco era só o buraco que ele encaixava no fichário. Aquela foi no fichário, ele arrancou do fichário e entregou pra pessoa. O cara reproduziu igualzinho, com 2 buracos ali. Mas era o buraco da folha. Então, às vezes é bobo, né, gente? Mas o óbvio precisa ser dito mesmo. Porque às vezes o que é óbvio pra mim não é óbvio pra Tamara. As pessoas entendem de forma diferente as coisas, né? As pessoas são diferentes. Então, e precisa ser repetido várias vezes. Entender da cultura, entender de pessoas. Foi no Inova, né, Tamara, que trouxeram a situação da África, né? Não foi que as mulheres usavam bolsas da Louis Vuitton e não sei o quê, e não tinha nenhuma loja da Louis Vuitton naquela cidade. Aí o comercial, puxa, uma grande oportunidade. Aí a pessoa disse, não é oportunidade, porque naquela cidade usar a bolsa Louis Vuitton significava que a pessoa tinha dinheiro para viajar e comprar fora. Se trouxer para a cidade uma loja, vai acabar com a cultura local. Então, entender essa analogia, como é a da bota, é entender... que serve para aquela cultura, para aquele lugar, para aquela pessoa, para aquela empresa. Para aquela empresa. E, Tamara, até que ponto conhecer o perfil das pessoas melhora o desempenho e o desenvolvimento da empresa? Melhora muito, muito. Como tu falou ali, né? Tu tava numa função
em que te colocaram, ou tentaram te colocar numa outra que não tinha nada a ver com aquilo que tu tem habilidade. Olha o quanto uma empresa perde por colocar um colaborador numa função que a gente não pode usar isso como uma desculpa, um pretexto para eu não aprender mais nada na vida ou para não me desenvolver em nenhuma outra área. Não, ok. Mas se eu tenho uma habilidade em algo, né, se é fácil para mim fazer algo, atuar, e dentro da empresa, lógico, a empresa não tem que criar uma função que tenha, de repente a empresa não tem, se é uma empresa muito técnica, muito mais rígida, ou com funções mais lógicas, vamos dizer assim, não cabe, de repente, uma pessoa que é altamente influente, comunicativa ali naquela empresa. Claro, né? Mas se tem uma função em que aquele comportamento, aquele perfil da pessoa, aquela habilidade que a pessoa tem, vai se adequar naquela função, então, por que tirar ela dali ou por que não colocar ela ali, né? Então, eu acho que sim, entender de perfil comportamental, entender quais são as habilidades do colaborador, o que ele faz com facilidade, contribui muito para uma empresa. E isso ajuda. E o contrário também, né? Isso ajuda, Tamara, hoje que todo mundo chega para mim, como recrutador, e diz: tá um apagão de talento, não tem talento. Justamente por causa disso, porque eu não entendo quem é aquela pessoa que está entrando dentro da minha casa. É o que eu digo para todo mundo quando eu faço onboard. Hoje de manhã tinha de uma empresa. Você está entrando na casa da pessoa, né? Então, se tu me convida a primeira vez para vir na tua casa, se eu chego lá, abro a geladeira, pego Coca-Cola, ou sento no sofá, ponho o pé, tu vai dizer: meu Deus, quem é essa pessoa que está aqui dentro da minha casa? E uma empresa é a casa do dono. E as pessoas têm que entender que essa casa existem regras, existem processos e tá tudo certo. Se eu não me encaixo, não é aqui que eu vou ficar, vou procurar outra empresa que eu possa ter melhor resultado. Também, para complementar, como a gente está falando de NR1, né, e das doenças psicossociais, Psicossociais. Entrando nisso, pessoas com determinados tipos de perfis comportamental, que já vem aí de vida, de longa vida, elas tendem a desenvolver algumas coisas, algumas dores, alguns traumas, algumas crenças, né? E tudo isso também vai contribuir para a atuação dela dentro da empresa. Então, um exemplo básico aqui que pode surgir: uma criança que é altamente influente, que fala, que é agitada, e se ela foi na infância muito criticada por isso, ela pode desenvolver algum tipo de trauma, algum tipo de crença que vai interferir na vida adulta dela. Então, às vezes, ela é uma pessoa lá dentro que tem um potencial enorme para comunicação, mas ela tem vergonha de aparecer, isso também está relacionado começa talvez no perfil comportamental que vai respingando em outras coisas da vida. Então, quando a gente fala de perfil comportamental, quanto é importante conhecer de perfil comportamental para uma empresa, a gente não precisa considerar somente ou se limitar ao perfil comportamental, mas também as consequências que isso é gerado na vida de uma pessoa, tanto boas quanto não tão boas. Né? Então, entender o ser humano como todo, né, Tamara? Exatamente. O que a gente vê aí, como tu falasse ali no início, todo mundo é implementador de NR1. Eu vejo hoje que todo mundo é psicólogo, terapeuta, como se fosse uma coisa avaliador comportamental, como se fosse normal. Não é normal. Tu tem que entender muito da psique humana. E para entender da psique humana, voltamos aqui. Eu não preciso ter psicólogo e nem psiquiatra. Eu tenho que estudar e entender. Gente. E como que a gente funciona, né? Se dedicar para isso, tá ali. A gente não vem com manual, né, Tamara? A gente não vem com manual. Mas fazendo uma analogia, que nem uma máquina. Eu compro uma máquina nova, eu vou ler o manual, como ela funciona. Nós também temos manuais internos de como a gente funciona. E aí, essas pessoas que lidam com a gente têm que entender como é que é esse nosso manual. Ou pelo menos se interessar. Se interessar. Às vezes pode não entender. Mas o quanto, de fato, um líder, ou um gestor, ou um colega de trabalho se interessa em saber, saber pelo outro. Qual foi a tua história? Ou pede ajuda também, né? Até tem um livro que é muito legal, que eu amo, assim,
que fala O que aconteceu com você, né? Esse livro é muito legal. E ele fala assim, não pergunte para as pessoas por que ela está agindo assim. Por que ela teve esse comportamento? Por que ela teve essa resposta, essa atitude? Por que ela teve essa reação diante de um conflito? Não. Busque saber o que aconteceu com ela. E o quanto a gente está disposto a parar escutar e saber o que aconteceu, qual é a tua história, né? Por que tu age assim? Por que hoje tu tem dificuldade de tal coisa? Por que tu não fala tanto? Sabe? E as pessoas, principalmente quando se trata de alta demanda e quer resultado e tudo mais, as pessoas não param. É que a gente está num momento muito louco também, né, Renata? Então, hoje, gestão do tempo se fala muito, né? Sim. Porque hoje as coisas estão acontecendo, estão se atropelando de uma forma muito rápida. Quando você vê, o dia já está acabando. Quando você vê, a coisa já foi. Hoje já é sexta, amanhã já é sábado. Já estamos na metade do ano, que parece que foi ontem que começou. E na vida organizacional isso não é diferente. Né? Lá isso voa também, e daí o tempo vai passando. Amanhã eu falo com fulano, amanhã já acontece outra coisa, eu já não consigo falar. Só que amanhã já passou, tinha que ser na hora, no imediato, né? Sim. Às vezes a situação não pode esperar. Isso também acaba sendo um grande erro na hora de dar feedback, né? Porque a pessoa deixa acumular um monte de assunto para um único dia. Aí chega lá no dia, ela fala um monte de coisa, mas o que o colaborador tem consciência de que ele fez foi a última coisa tratada. Exatamente. Aí ele sai do feedback com uma sensação de perseguição. Que eu só fiz tudo errado. Com uma sensação de que não faz nada certo. Com uma sensação de que ele não tá no lugar certo. Né? Por quê? Porque foi se acumulando coisas em vez de ser tratado tudo pontualmente quando acontece. Eu acho que realmente isso é um grande erro de líder. Eu estudei bastante sobre liderança porque foi muito engraçado isso, né? Quando eu vim pra cá e eu fui pra essa instituição, eu coloquei na cabeça que eu queria ser líder lá, né? E eu fui me desenvolvendo pra isso, e tudo quanto é treinamento que tinha, eu falava que eu queria participar, porque eu queria ser líder. E o dia que eu me tornei líder, eu descobri que eu não queria nada. Quem falou isso? Quem botou isso na minha cabeça, né? Mas eu explico a dificuldade, talvez seja a dificuldade de muitos líderes aí, e às vezes um erro que as empresas cometem também. Como eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e eu gosto de lidar com gente, o meu primeiro cargo era gerente de atendimento, pessoa física, depois eu me tornei gerente de atendimento, pessoa jurídica. E nesse papel eu tinha um desempenho, cara, extraordinário, eu batia todas as minhas metas, eu alcançava os meus números, porque era algo que dependia muito de mim mesma, né? Era eu com o meu cooperado, com o meu cliente, com o meu cooperadinho ali. Então, como eu sempre coloquei ele no centro da solução e eu queria trazer solução para ele, eu nunca nem senti dificuldade em atingir meus números. Porque eu entendo que eu não vendia soluções financeiras, eu vendia confiança. E com a comunicação bem clara para o meu associado, eu conquistava a confiança dele e conseguia gerir esse relacionamento através dessa comunicação. Quando eu saí desse lugar e fui para um lugar onde eram outras pessoas que tinham que fazer isso, e o meu trabalho agora não tinha mais nada a ver com o cooperado, tinha a ver com as 5 pessoas deles, né? E aí eu ficava pensando assim, gente, mas como que eu tenho que ficar insistindo com uma pessoa para ela fazer o serviço dela? Aquilo pra mim era muito difícil, porque nunca ninguém precisou ficar me insistindo comigo ou me tentando me motivar no meu dia a dia pra eu atingir as minhas metas. A meta pra mim já era suficiente pra eu me motivar e atingir o resultado, porque eu sabia que eram muitas pessoas que eu tava ajudando. Quando eu saí desse lugar e que eu tinha que ajudar aquelas 5 pessoas ali a bater as metas delas, foi onde eu encontrei a maior dificuldade da minha vida. E é a dificuldade que os líderes têm hoje. Exatamente. Tem hoje, porque eles dizem assim, mas eu faço isso com os pés nas costas. Parabéns, tu, mas o outro não faz, né? Então, hoje, e esse teu sentimento é o sentimento que permeia hoje nas lideranças dentro das empresas. Exatamente. Porque, exatamente, quem promove não faz uma avaliação,
correta, não explica para aquela pessoa o que é ser líder, a importância, porque muitas vezes, eu quero cargos de liderança, vai ser legal, né, e tal, mas não entende dessa forma. Então, um olhar, uma avaliação, uma preparação, por isso que existem tantos cargos de trainee, né? Essa preparação, ela é fundamental para a assertividade do processo. Não, e aí eu pude entender realmente as dores de quem estava nesse lugar e eu sempre me questionava muito nesse sentido de, mas como que eu vou convencer a pessoa a fazer isso? Aí eu aprendi uma técnica, vou ensinar aqui para as pessoas. O que eu falava para os meus liderados? Eu falava assim, olha, vamos definir um plano de ação e aqui nós vamos fazer um combinado. Se você fizer tudo que nós estamos aqui definindo, se chegar lá na frente, tu não atingir a tua meta, a responsabilidade não é tua, é minha. Porque você tá fazendo tudo que eu te sugeria fazer. Só que se no final da semana, né, nós fazemos reunião na segunda para definir as planos de ação. Se na sexta-feira, na hora que a gente sentar para discutir isso daqui, você não tiver feito o que eu te direcionei, aí a culpa não é minha. Não tem como. Só é minha quando você desempenhou o que a gente definiu juntos e não deu certo. Isso mesmo. Né? A gente trabalhava em instituição financeira, então a gente recebia muitas listas de contato e tinha que trabalhar a própria base. Então eu tinha um combinado com eles. Você vai ligar para essas 100 pessoas. Só que eu entendo a dor, porque ela ligava para 10 e não tinha resultado. Dizia não. Aí ela falava assim, ô Renato, mas essa lista é muito ruim. Ela não funciona, que leads péssimos. Quem que arrumou essa lista pra gente? Aí eu falava assim, você ligou pra quantas pessoas? Eu liguei pra 10, mas a lista é 100. Quando você tiver feito o 100, o número 100, e dessa número 100, você só conseguiu falar com 100 pessoas, aí eu vou concordar com você. Vou pegar na sua mão e vou falar assim, realmente, a lista é ruim, vamos reclamar pra quem trouxe a lista de lead pra nós. Mas aí tem um ponto específico que eu quero te falar. Tu deixaste claro o teu objetivo, a tua meta e tu acompanhou. Então, tu deu o pontapé inicial lá na segunda e na sexta, e esse, Renata, é a maior dificuldade das lideranças, o acompanhamento. Muitos líderes não fazem isso. Tem a meta, delegam, não é delegam, delargar, né? O delegar é acompanhar, até a pessoa entender que aquilo que eu recebi realmente é importante para mim, é um propósito para mim, para minha vida, e aí sim tu podes deixar mais de lado e não acompanhar tanto aquela pessoa. E daí eu complemento, Deia, às vezes, que eu acho, na maioria das vezes, não é nenhuma culpa do líder. É porque ele tá ali para fazer tudo. O operacional, sim, ele tá ali para fazer a gestão. Então, às vezes, ele não faz esse acompanhamento, não é nem por questão que eu não quero, é porque eu não consigo, não dá tempo, né? Então, é bom a gente deixar isso em pauta também, porque tem aquele líder que é porque ele não tem o perfil, e ele não gosta, ou não quer, ou não foi preparado para fazer aquilo, mas tem aquele que gostaria muito, mas o tempo corre tão louco, e ele tem uma demanda tão alta que ele não consegue, e daí ele também fica frustrado, ele também fica doente, ele fica desanimado, e daí como é que você, desanimado, vai motivar outro, vai engajar outro? Extremamente difícil isso fazer, né? Você não está engajada, eu não tô, mas eu tenho que engajar a Andréia de qualquer jeito. Não vai acontecer. Não vai, porque a gente fala de energia, né? Lógico, não vai acontecer. Não adianta eu sair daqui motivado, eu vou comprar um carro, bota na cabeça. Mas o que eu faço para comprar um carro? É o que tu estás dizendo aí que tu fazia com teus liderados. Eu quero bater a meta, mas o que tu faz para bater a meta? E meta se bate no primeiro momento que eu recebi a meta, tu sabe disso? Trabalhou com meta. Com certeza. E a gente sabe que os líderes não acompanham, porque não foram preparados, porque não gostam, porque dá trabalho, lidar com pessoas dá trabalho, não é fácil. E também porque, assim, dependendo do tipo de liderança, o líder ele tem um perfil que não é o perfil, para líder, falar de perfil, que não é o perfil do liderado. Então, por exemplo, se tu eras uma pessoa que, enquanto lá naquela função de estar fazendo aquilo, não precisava de acompanhamento, porque tu é o tipo de pessoa que tu age, diz pra ti o que é pra fazer e tu vai e faz, tu não precisa de acompanhamento. Então, tu entregava o resultado. Só que daí tu vai para líder e tu tem um liderado que, para exercer aquela função, ele gosta, ele precisa do acompanhamento. Sim. E aí, às vezes, tu não tem paciência, tu não tem o jeito, porque tu fazia de outro jeito e dava certo. Então, tu também não vai ficar ali acompanhando aquele colaborador. Se é um liderado teu
que tem o mesmo estilo teu de agir e que não precisa do teu acompanhamento, ele vai fazer, vai entregar o resultado. Mas se não é, se é aquele que precisa do acompanhamento por um período. Sim. Então, tudo isso acaba indo para o tipo de perfil que é a pessoa, que é. Isso é muito acaba sério, né? chegando nesse lugar. Não E adianta. dentro desse perfil, Tamara, é entender de pessoas, o perfil, e se eu sou seu líder, tenho 6, eu tenho que demandar para cada um aquilo que, na minha visão, cada um vai poder carregar. Né? Eu tenho uma situação, por exemplo, dentro de uma empresa, que tem um rapaz que é muito ansioso. Ele disse para mim, eu tô aqui, já tô pensando o que eu vou fazer de noite. Aí deram para ele cuidar do caixa, operar o caixa, e cuidar do celular da empresa. Qual é a chance de dar certo isso? Não dá. Uma das duas coisas vai ficar capenga. Aí eu disse pro líder, tu concorda que ele é ansioso? Sim. E tu concordas que tu deste 2 atividades que requer atenção e ele vai dar conta? Não. Então, a gente tem que ensinar o líder a ler também. Se eu vejo, né, essa situação da ansiedade, como que eu vou ajudar aquela pessoa a se desenvolver e não dar ser o tarefeiro, né? Fazer tarefa. Não, para vocês terem uma ideia, nessa minha fase de instituição, teve uma época que eu fui trabalhar numa agência bem pequenininha e no horário do almoço eu precisava cobrir o horário de almoço do caixa. Eu ganhava quebra de caixa para isso, não era desvio de função nem nada, porque estava tudo descrito lá no meu contrato. E o Kite era só caixa, e ele tinha um perfil comportamental de ser caixa. Gente, ele passava meses sem ter problema no caixa. Eu era quase todo Eu já comigo. Porque é óbvio, a pessoa chegava, eu queria conversar com ela, e aí eu tô conversando com ela. Teve um dia, gente, e eu fui fechar meu caixa e faltava R$600 no meu caixa. E aonde que tá esse dinheiro? E onde que tá esse dinheiro? E onde que tá esse dinheiro? Eu procurei na fita e nada, e não achava na fita do caixa. Eu falei, não é possível, eu tenho que olhar pras câmeras, né? É só 2 horas, gente, que eu fico aqui. 2 horas, como isso, né? 2 horas ali, eu fui assistindo a fita, de repente, a hora que eu vejo o cooperado, eu lembrei. Ele fez um saque, gente, eu só entreguei o dinheiro e não saquei da conta da pessoa. Deu baixa. Estávamos ali conversando, eu paguei os boletos dele, ele deu a senha para os boletos, eu entreguei o dinheiro e ele foi embora. E aí depois eu só liguei pra ele e falei assim, olha senhor, aconteceu isso, eu preciso debitar da conta, tudo bem? Claro, imagina. Não tem problema nenhum. Mas tu foi melhor que eu, Renata. Eu fui supervisora da Subway de RH durante 3 anos. E numa loja pequena, passaram 2 clientes. 2. E eu tava lá substituindo o rapaz que não chegava. 2 clientes. E quebrou no meu caixa. Ela não tinha problema. Eu disse, como, André? Eu não entendo isso. Mas o meu perfil é que nem tu. Eu tô lá no caixa. Ai, o dia tá bom. Ai, que não sei o quê. E aí, tu te distrai. Eu tive que pagar. Nesse processo todo, nessas questões todas, a gente encontra empresas que cobram né, do colaborador, cobram dos funcionários, mas não dão treinamento. Né? Então, assim, ok, se é só a Renata para essa função, se eu não tenho outra pessoa, se a Renata é a mais... E ela tem algumas coisas que ela precisaria desenvolver para exercer essa função. Tem outras que são muito boas, que já serviria, mas tem alguns pontos aí que a gente pode trabalhar. Então, por que não desenvolver a Renata para atuar? Porque às vezes a empresa cobra, quer resultado, mas ela não dá treinamento. Não, e aí a gente treinamento, é bom tu trazer isso, que eu vejo na empresa. O onboarding, né? Que é quando entra o colaborador. Eu fiz o onboarding. Eu dei treinamento, mas o treinamento é sempre, é constante. Até porque as empresas estão mudando todo dia, né, gente? Todo dia tem algo mudando. E tu adquiriu aquela competência, já vem outra que tu tens, e assim vai, é vivo.
A organização é viva, é isso que o empresário tem que entender. Então, se eu fiz um diagnóstico hoje, só daqui a 2 anos, porque o PGR é a cada 2 anos? Não, gente. O empresário tem que entender que essa legislação veio para ajudar a reter os talentos da empresa, a diminuir o turnover, a diminuir a causa trabalhista, Aumentar o resultado. isso, diminuir o presenteísmo. O que é presenteísmo, André? É aquela pessoa que fica procrastinando e não faz nada o dia inteiro. Só de corpo presente. Então, o empresário tem que entender que tudo que nós conversamos aqui é para benefício dele, não é custo. Ele não tem que olhar para isso. Isso remete... Né? Tu te lembra que tu também trabalhou na área de departamento de pessoal, quando veio o e-social? Sim, claro. Ninguém... E-social é um bicho, ninguém quer... Hoje está tudo muito tranquilo, todo mundo sabe o que é social. Uma empresa não deu muito valor para o social, recebeu uma multa de R$8.000 porque não contratou jovem aprendiz. Sim. Sabe? Então, se o empresário não olhar, primeiro, não olhar no custo, que eu vou ter que pagar um implementador, vou ter que ter um custo, sim, vai ter que ter, porque tudo é trabalho. É investimento. E é trabalho, né, Sabrina, Samara? Quanto tempo a gente levou para fazer uma avaliação de uma empresa de 25? Imagina uma empresa que tem muito mais, porque é bem analítico. Sim. É bem analítico. E aí, esse empresário que está nos ouvindo tem que entender dessa forma, que é um investimento, primeiro, na empresa dele. É isso que ele tem que entender, que vai diminuir. André, daí eu contratando vocês, a gente não vai ter mais problema, não, né? Os problemas existem todo dia, toda hora. É uma empresa viva, constituída por gente, que muda, e as pessoas mudam, né? E hoje a gente tem um problema, e a gente tem outro. A gente muda, né? A gente também muda. Por isso que é constante, né? Um plano de ação, fez plano de ação e livrei. Não, ele é constante. E ferramenta, gente? Hoje, dentro da solução que vocês entregam, quais são as principais ferramentas que vocês levam para dentro da instituição para trazer esse diagnóstico mais claro e, é claro, depois ajudar a empresa a traçar um plano de ação? A gente tem a gente tem alguns questionários padrões que a gente já captou, e como eu te falei, essa ferramenta vai ser customizada de acordo com a cultura da empresa, ponto. Aí depois que a gente fizer todo esse relatório, esse diagnóstico, a gente traz essas informações com a ajuda da Sabrina, né? Para um relatório profissional com assinatura nossa, técnica. Então, a gente tem os nossos CRM, obrigada. Então, que nos dá autoridade e a gente assina e a gente é responsável. Eu lembro muito bem quando a gente começou a fazer esse trabalho, a Sabrina, que é uma pessoa com muita metodologia, né? Chegou para nós, gente, mas é muita responsabilidade. Sim, é muita responsabilidade. A gente está assinando ali e a gente está referendando aquilo que a gente está dizendo ali. E se vier alguma fiscalização, a gente está lá para responder. Isso é muito importante deixar claro. Então, essas são as ferramentas do diagnóstico, né? Aí, depois, no plano de ação, a gente tem várias ferramentas que vai desde um plano de desenvolvimento individual, desenvolvimento de lideranças, ações como... práticas de RH, dia, avaliação de desempenho, até o próprio ambiente de trabalho, às vezes o aniversariante do mês, o day off. Uma sala colaborativa, né, para descanso. Então, assim, tem várias coisas que podem entrar nessas ações aí de um plano de ação, né? Por isso que eu te falei que não é um custo, é um investimento. E a empresa pode ter, inclusive, isso já dentro da organização e não fazer, e não utilizar. Não fazer nada, né? Entendeu? E essas metodologias, Renata, são muito importantes, como tu disseste agora. Não adianta eu fazer pesquisa de clima 2 vezes do ano, tá ali. Mas o que eu faço com o que eu escutei do meu colaborador? Eu dou feedback para ele da pesquisa? Né? Então, assim, já chegou gente para nós que disse assim, eu não quero que pergunte isso, porque o advogado
falou que se perguntar isso, vai acender uma luzinha lá no funcionário. Ele vai pensar nisso. Ele vai pensar nisso e pode botar uma trabalhista no futuro. Não acredito. Sim. Sim. Mas Aí a gente entra naquele lado, né? Claro, tudo com muita educação e de uma sustentação forma, teórica, né? dizendo não, é assim que funciona. Porque a gente não pode deixar de não fazer, porque ele não quer que acenda uma luzinha, né? Então, é o nosso trabalho prever. A gente tá ali para trabalhar com a prevenção. Porque o ideal é isso nas organizações, né? Não é você trabalhar com a correção. Eu não quero apagar o incêndio, eu quero prever o incêndio. Esse é o nosso trabalho. Bem colocado. E dentro disso, essa guerra que está momentânea aí, que ninguém mais aguenta falar, né, de NR1, os advogados já vêm com a fala. Nós é que entendemos, nós sabemos o que pode perguntar e não para causar trabalhista, entendeu? Então, assim, de todos os lados... tá esse ataque, tá um ataque, assim, é como se viesse um alienígena e quisesse atacar as empresas nesse sentido. E deixando bem claro aqui que também a nossa expertise e o nosso desenvolvimento é para pequenas e médias empresas. Qual é o limite de colaboradores que hoje vocês estão preparados? Até 100, né? Até 100 a gente atende, mas que isso a gente entende que as próprias empresas multinacionais ou mais, né, já devem ter dentro do seu compliance, as suas ferramentas. Então, e também não é o nosso propósito, porque a gente sempre trabalhou nesse nível de empresas, né? E é onde a gente se sente mais confortável para estar atuando. Muito bom, gente. Adorei o bate-papo, eu acho que deu para esclarecer muitas coisas para aquele empreendedor que está nos ouvindo, que tem aí 5, 10, 15 colaboradores e que estava realmente perdendo sono em relação à NR1. Principalmente a clareza que vocês trouxeram, que a NR1 ela é uma norma não para fazer com que você se torne responsável pela situação psicológica individual de cada um, mas pelo ambiente organizacional. Eu acho que isso foi um ponto muito positivo do nosso bate-papo aqui, que vai clarear muito a cabeça do empreendedor, porque eu imagino que teve muito empreendedor que ficou pensando aí, gente, mas como que eu vou cuidar individualmente do psicológico de cada um, sendo que não é só trabalho, é família, é relacionamento, é tanta coisa que influencia no psicológico de alguém, né? Inclusive saúde física, alimentação, é muita coisa. Exato. Muita coisa, não é só o ambiente de trabalho. Acho que o ambiente de trabalho, ele pode ajudar ou pode também potencializar uma doença, é verdade? É um agravante. Ações contra o alcoolismo, contra o tabagismo, contra a questão do etarismo, da sexualidade. São todas ações que promovem um bem-estar dentro do ambiente de trabalho, né? Muito bom, então eu vejo que realmente as empresas que contratarem vocês vão estar muito bem assistidas no sentido de ter um diagnóstico muito completo para entender se as ações a serem tomadas têm a ver com treinamento, tem a ver com ações básicas do dia a dia, se é a implantação de uma sala de descanso, de descompressão, se é também sugerir ações fora da empresa, talvez seja aquela empresa que é muito dentro do operacional e talvez um dia que essa empresa promova para esses colaboradores fora já vai dar um alívio, já vai trazer aquele sentimento de, nossa, eu estou numa empresa que cuida de mim, né? Que valoriza quem eu sou. Eu vou só dar um exemplo aqui. Quando eu morei no Rio Grande do Sul, tem uma rede de supermercado lá, que no workshop estava falando que a gestora de RH ela tinha sempre problema, porque o gerente de loja de supermercado trabalhava sábado, domingo, feriado, blá, blá, blá. E era uma queixa recorrente das esposas. Meu marido nunca está em casa, o que ela fez? Ela levou os maridos e as esposas para um hotel, um final de semana, fez todo um processo na empresa, quem que poderia repor esse gerente fora. As esposas participaram de uma reunião de trabalho, no sábado, o dia inteiro, as esposas junto, e no final de semana, daí no domingo, daí teve jantar, tudo, as esposas participaram do lazer. E ela diz que diminuiu muito a questão da reclamação, da queixa, porque as esposas entenderam
o que aquele trabalho tirava tanto aquele gerente de dentro de casa, Sim. né? Não, e eu acho que é só inserir as pessoas. Quando as pessoas se sentem inseridas e existe um acordo muito claro, por que eu digo isso? Isso. Porque eu, como esposa, eu não tenho como saber qual é a total responsabilidade que meu esposo tem no trabalho dele. Hoje eu tenho, que a gente trabalha junto, mas quando ele tinha lá o cargo dele dentro de uma corporação e eu tinha o meu, por mais que eu chegasse em casa cansada, estressada, ele não tinha como saber qual era o meu papel lá naquele ambiente. Sim. Quando você cria, olha só, um fim de semana no ano. No ano, nós estamos falando de 365 dias. Já resolveu por quê? Porque elas se sentiram inseridas e se promoveu um fim de semana onde eles puderam estar só os dois, um jantar gostoso, uma noite diferente. Gente, já é o suficiente. O maior problema é elas não saberem o porquê, o se é realmente necessário. Será que é realmente necessário? Essa empresa só tá querendo tirar o sangue e a vida. E muitas vezes pensa assim, tá demorando lá, tá com a outra. Ainda tem isso, a falta de clareza de saber o que realmente está acontecendo. Então, eu acho que inserir a família já se tornou parte realmente de grandes corporações, inclusive empresas que são referência em cultura organizacional repetem esses encontros com familiares mais vezes no ano. Para fazer com que essa interação seja ainda familiar, né? Cria o dia do filho no trabalho. Sim, eu ia falar isso. Cria o dia do pai na escola. Tipo assim, vai você lá na escola do teu filho contar sobre o que a gente faz aqui. Exatamente. Todas essas coisas faz com que... E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente também entende que entra a questão dos valores, né, das pessoas, valores individuais. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um valor muito forte, família, e a empresa consegue dar esse apoio, porque às vezes a empresa está ali oferecendo só o dinheiro, recompensando com dinheiro, mas às vezes o valor alto dela nem é o econômico tanto, né? Então, quando a empresa também volta esse olhar para entender qual é o valor, o que faz um colaborador se manter motivado na empresa, o que motiva ele? É a conexão com a família? Então vamos proporcionar isso para ele. É uma viagem? Então vamos proporcionar, não querer recompensar cada colaborador, todos os colaboradores da mesma forma, porque de novo, são indivíduos diferentes, com certeza, com necessidades. E eu acho que o que a Tamara falou é muito importante, gente. Ô, empresário, você sabia que já existe ferramenta para você descobrir o que motiva o teu colaborador? Qual é a forma que ele resolve conflito, se ele foge do conflito, se ele enfrenta o conflito, se ele bate de frente com o conflito, se ele tá certo, se ele nunca tá errado. Tudo isso você consegue hoje medir através de ferramentas. E não são coisas extraordinárias, não, gente. É um questionáriozinho que a pessoa responde. E no final desse questionário você consegue ali diagnosticar. Quando eu descobri... E aí, se não entender o relatório, chama quem entende para poder dar uma devolutiva. Eu fiz esses treinamentos na minha preparação para liderança. Ali eu entendi, por exemplo, que o meu perfil de gestão de conflito, ele é cooperativo. Ou seja, se eu tiver que perder, tu também perde, nós chegamos num acordo. Ou nós duas ganhamos, ou nós duas perdemos, mas a gente vai chegar num acordo. Esse é o meu estilo de resolver um conflito. Será que não tem como você abrir mão um pouquinho? Ou eu abro mão um pouquinho, mas a gente resolve? Só que nem todo mundo é assim. E não quer dizer que esse perfil seja o melhor para todas as situações. Não é o certo nem o errado, é o teu estilo. Tem situações que eu não posso ser cooperativa. Exatamente. Falou tudo. Tem situações que não dá pra ser cooperativa. É o líder situacional. Faz o que eu tô te falando. Mas tá pegando fogo aqui na casa. Tu vai dizer, Andréia, vai tu ou vou eu primeiro? Vamos todo mundo correr. Manda, não é? Exatamente. É sobre isso. É sobre entender que saber qual é o teu perfil te ajuda a se entender, mas entender a situação também, porque cada situação eu tenho que resolver de um jeito. Na verdade, quando a gente fala de entender de pessoas, entender de perfil, a gente está falando principalmente nas estratégias que a gente vai usar e adquirir a partir disso, para desenvolver o quê? A flexibilidade. Exato. Para poder desenvolver a flexibilidade. Ok, eu sou uma pessoa que eu sou muito direta, esse é o meu perfil, eu sou muito direta, mas eu não preciso vestir a camisa da síndrome da Gabriela e dizer, não, eu sou assim, tu vai ter que me engolir porque eu sou assim. Não, calma, como que eu faço para desenvolver, para ser mais flexível nesse ponto, já que eu tenho um perfil mais direto e estou lidando com uma pessoa ou com um grupo de pessoas que precisam de um pouco mais de escuta, de um pouco mais de presença. Como que eu faço para desenvolver isso?
Então, vamos trabalhar para isso. Não é sobre Rótulos, não né? é sobre rotular ninguém, né? Mas sim sobre desenvolver a flexibilidade. E esse é o perigo, né, Tamara, de pessoas que fazem cursos rápidos e se elegem, né, avaliadoras de perfil ou da psicologia humana e tal, e rotulam. Eu lembro, Renata, que eu tinha que aplicar teste psicológico, né, para definir. E uma empresa chegou para mim assim, eu só quero pessoas dentro, por exemplo, desse perfil. E aí eu dizia, gente, mas isso não vai rotular quem ele é, porque também depende do momento que ele está respondendo, do momento que ele está vivendo. Assim como também ela simplesmente pegar uma pessoa que Sim. tem aquele perfil não significa que vai atender. Que vai dar certo, exatamente, né? exatamente. Porque tem outras questões. Né? Totalmente, né? Muita coisa que envolve como a gente é no dia a dia. Não é só o nosso perfil comportamental. É a vivência, é a infância, é o passado, é o presente, A experiência de vida. O que o meu perfil fez comigo, né? Boa. Vamos fazer um filme, gostei. E o meu perfil fez comigo. Meninas, eu acho que realmente foi muito esclarecedor. Eu queria que agora, pra gente poder finalizar, que vocês pudessem deixar uma mensagem muito clara para aquele empreendedor que pode e que vai, né, começar a procurar pessoas agora para poder começar a se adequar à norma. Outros não vão se adequar e vão esperar realmente a fiscalização bater na porta para depois começar a agir. Mas eu ainda acredito que tem muitos empresários que querem estar corretos com as coisas, que pensam nas pessoas, que têm essa visão já de cuidar das pessoas que estão ali fazendo o resultado dele acontecer. Porque empresário, a tua viagem com a tua família depende do teu colaborador. A escola dos teus filhos, a faculdade que você quer garantir para tua filha lá na frente depende deles. É eles que entregam o resultado, é eles que fazem o dinheiro sobrar na última linha da tua planilha. Se eles não estiverem bem, não vai ter dinheiro na última linha da planilha e aí não faz sentido, né? Você tá vivendo essa carga toda que é ser empreendedor no Brasil e nós não estamos falando que é fácil, não. A gente sabe da dificuldade. Aqui somos todos empreendedores, cada um na sua área. Então a gente sabe das dificuldades, mas tudo isso veio para te ajudar, não para te atrapalhar. A gente não pode olhar, né, a NR1 como algo que veio para te atrapalhar, não, ela veio para te ajudar. Para que quando esse colaborador lá na frente querer jogar nas costas da tua empresa a responsabilidade pela saúde dele, você poder provar, falar assim, não, eu cuidei do meu ambiente, eu dei todas as ferramentas necessárias para essa pessoa desenvolver, eu cuidei dela. Se ela não conquistou o que ela estava buscando aqui, a responsabilidade não é minha. Isso aí. Né? Então deixem uma mensagem para essa pessoa, para que ela possa entender realmente o que ela precisa fazer a partir de agora. Falou tudo, Renata. Eu acho que não tenho o que acrescentar, né? Tu falaste tudo. A mensagem que eu digo é não tenha medo, não tenha medo. Pesquise as pessoas que vocês estão buscando para entrar dentro das empresas. Como a gente faz uma pesquisa, um recrutamento sério, né? Para colocar a pessoa, a gente pesquisa, vê em que empresas trabalhou. Também aquela pessoa que está dizendo, eu sou especialista, veja que resultado ela trouxe para a empresa, né? Não só o currículo, não é isso, mas o que tu já fizesse de diferente naquela empresa que ela hoje prosperou por causa desse olhar humano. Então, o que eu posso recomendar é isso. E que a gente está à disposição, só procurar a gente, e que a gente pode fazer qualquer bate-papo informal, Exatamente. sem custo, né? E a gente pode fazer aí grandes parcerias. Muito bom. É isso aí, só reforçando, né? Nós estamos à disposição, a gente estudou bastante para isso, a gente se desenvolve bastante também, porque o aprendizado ele é contínuo, né? E nós estamos à disposição para conversar, para explicar um pouco melhor, para o empresário ter um entendimento um pouco melhor. E essa questão de medo é bem isso, né? Acho que todo mundo com muito receio hoje em dia, quem eu procuro, quem eu quero, onde eu vou buscar. Mas acho que não precisa ter medo, basta você gerar confiança nas pessoas. Então, e é conversando e conhecendo que a gente gera essa confiança. Então, nós estamos à disposição, né, meninas? Acho Entrar em contato que a com a sugestão, a maior sugestão que a gente pode deixar para qualquer empresário é não tenha receio de investir. Não veja isso como um custo, mas como um investimento.
Porque o empresário ele pode investir muito no produto, pode investir muito no estoque, pode investir muito no marketing, mas se ele não investir em pessoas, nada disso se sustenta por muito tempo. Então, não veja isso como um custo, veja isso como investimento e invista nas pessoas, porque o que faz uma empresa acontecer, ter sucesso, prosperar, são as pessoas. A empresa é feita de pessoas. Então, não veja como custo, veja como investimento e invista em pessoas principalmente. E aqui eu vou deixar uma mensagem final que eu ouvi do Sr. César. Ele é o dono da Olsen, né? Uma empresa aqui, paliocense, que é a referência mundial em construção de cadeiras odontológicas. A gente fez uma visita técnica lá recentemente. E o seu César compartilhou conosco uma fase muito dura que ele passou na empresa dele agora, que foi a migração da fábrica, né? Eles tinham uma fábrica pequenininha, construíram uma fábrica, gigantesca. E quando eles se mudaram para lá, eles tiveram muitos problemas. A filha dele hoje, que é a CEO, que é quem realmente cuida das pessoas, a gestão ali administrativa, ela compartilhou conosco que para ela era uma alegria a gente poder hoje caminhar pelos corredores da fábrica e ver pessoas sorrindo, trabalhando. Mas que eles estavam vindo de um processo muito duro de aprendizagem. E eles só conseguiram reverter a situação porque eles pararam para ouvir as pessoas. Então, se você hoje é um empreendedor, microempreendedor, um pequeno empreendedor, um médio empreendedor, está extremamente focado na operação e a gente te entende, tá tudo certo por isso. Continua focado na operação, que é o que tá colocando dinheiro no teu caixa. Mas entenda que ter alguém para ouvir as pessoas vai potencializar quem você já tem lá. E isso foi o que o seu César disse. Renata, eu tinha colaboradores aqui, eu tenho colaborador aqui de 40 anos, desde quando eu inaugurei a minha primeira fábrica. E tem gente que tá lá ainda. Quando eu conversei com essa pessoa, eu entendi por que ela estava aqui tantos anos, eu entendi o que fazia sentido e o que não. Essa pessoa virou um influencer aqui dentro da minha empresa. Sim. A partir desse momento que eu parei para escutá-lo e entender o quanto que a Olsen tinha sido importante na vida dele ao longo desses anos todos, eu falei assim, essa pessoa precisa começar a contar isso para os outros. Sim. Então, a partir de agora, eu vou tirar ela da operação que ela tava e eu vou dar outra função para ela, que é disseminar isso que ela viveu aqui dentro, porque isso também é cultura. Sim. E aí ele criou uma linha de apadrinhamento, onde os mais velhos se tornavam padrinhos e cada um tinha os seus afilhados ali dentro, e eles eram responsáveis pelo desenvolvimento desses afilhados como se fosse um padrinho de um afilhado mesmo. Sim. Para poder, exatamente, cuidando da sucessão, para que a hora que ele parar de trabalhar, ele ter pessoas preparadas para assumir aquele lugar. Então, o seu César hoje, ele tem só na fábrica aqui da Palhoça 480 colaboradores. E indiretamente falando, é muita gente trabalhando aí Brasil afora por conta das fábricas e tudo mais. E ele disse com todas as palavras, ele só virou a chave do negócio dele de fato agora para começar a ser 100% lucrativo quando ele parou tudo e falou, eu só vou voltar a operar no limite máximo o dia que eu ouvir todo mundo. Desde a recepcionista até o cara do almoxarifado. Depois que eles ouviram todo mundo, eles perceberam que mudou-se tudo dentro da empresa e eles realmente voltaram a trabalhar com mais confiança, com alegria de andar pelos corredores e não ter mais só reclamação, de ter gente falando assim, olha, estamos com um problema, mas a gente vai resolver. E nesse caso de ouvir, Renata, às vezes pedir ter água durante todo o dia, ter um cafezinho durante todo o dia, para a pessoa é importante aquilo, né? Exatamente. Então são pequenas coisas, pequenas ações que fazem com que eu acorde todo dia e me sinta motivado para estar lá trabalhando. E não tem aquele peso, que saco. Vou lá para a labuta, vou lá trabalhar mais não sei o que, vou lá para a guerra, né? Então, esse ouvir realmente é onde tem essas ferramentas que a gente tem, que a gente falou aqui. Não adianta eu ter a ferramenta e não... E o que eu faço com aqueles dados? Exatamente. Está ali no papel, mas eu não... o colaborador quer um descanso pro pé, mas eu não vou comprar. É ouvir e agir, né? Isso. Dentro das possibilidades também, claro, né? Isso é bom, E assim, quero uma cama para dormir. Os colaboradores querem algo que naquele momento não é possível, ou por
alguma questão, não é possível, mas entrar em acordo. Eu penso que quando a empresa, como um todo, ela para ouvir o colaborador, só o fato dela ter mostrado interesse nele, ela já ganhou ele, ela já ganhou o colaborador. E dizer o feedback, que a gente falou tanto aqui, né? Então, assim, ó, eu não posso agora, sei lá, dar uma cama para descansar, né? Ter um quarto assim, mas eu estou ouvindo... Dar um sofá, né? Quem sabe a gente... Ou assim, né? Eu ouço, eu acolho, só que agora a empresa não tem condições. E esse feedback, o não dar o retorno é a pior coisa que tem. O colaborador se sente abandonado. É que, na verdade, eu vejo que tem que haver transparência nas informações eu acatei, por que não? E é claro, tem que fazer sentido com aquilo que a empresa faz. Não dá também para uma empresa ir lá e falar assim, nossa, nós agora batemos o recorde de lucratividade no ano e queremos te agradecer, e aí vai lá e dá um bombom num papelzinho pro colaborador. Não sabe. Então, são coisas que tem que estar dentro do que faz sentido. Poxa, se você tá comemorando lucros acima da média, cara, dê algo de valor para esse colaborador. Esse valor cabe na escuta, tá? Cabe na escuta. escuta. De repente, para mim, uma viagem para o exterior é muito bacana. Para ti, um final de semana aqui em Pomerode é o máximo, né? Então, muitas vezes, eu quero um carro. Eu não quero carro, né? Então, assim, é o escutar. É o escutar. É escutativa, como a gente fala. Com toda certeza. E aí, realmente, promover algo que converse com isso. Porque no papel pode ser lindo, né? A gente fala muito isso quando fala de cultura organizacional. A pessoa, às vezes, tem lá missão, visão, valores e até os princípios ali que ela segue. Só que no dia a dia, faz tudo oposto. Tudo oposto. Né? Eu sou transparente, mas eu nunca dou um feedback. Eu nunca conto para as pessoas por que tá faltando material, produto. Eu só quero que elas entreguem faltando coisas ainda. Tipo, assim, eu nem te dou todas as ferramentas pra você trabalhar, mas eu quero resultado no final do mês. Isso é transparência? Isso não é transparência. E é isso aí, fechando tudo que a gente falou nesse tempo aqui, é o que o auditor fiscal, o empresário vai ver no dia a dia. O que eu falo e o que eu entrego. E que existe a coerência. Muito bom, gente. Obrigada, meninas. Obrigada, adorei. Renata. Ficaria aqui uma tarde Quando a gente gosta, a gente vai, né? É porque, assim... Primeiro, eu vivi a vida do outro lado, né? E eu falo pra todo mundo, assim, todas as empresas que... Eu só tive 2 empregos na minha vida, né? Toda, assim. Uma eu fiquei 10 anos e no outro eu fiquei 5 anos. Então, eu me considero, sim, uma boa colaboradora. Se hoje eu for trabalhar numa empresa, eu tenho certeza que eu vou vestir a camisa dela e vou fazer o melhor que eu posso. Só que agora eu estou do outro lado. E aí, eu comecei também a entender o lado do empreendedor. Todos os desafios que o empreendedor leva, que o empresário leva para conseguir fazer um negócio rodar, e principalmente de ter uma comunicação assertiva. Eu entendo a dificuldade de vocês. Comunicar assertivamente é muito difícil. Muito. Eu posso dar o mesmo comando para 2 pessoas, elas vão entender de formas diferentes. Sim, exatamente. Então, comunicar é difícil mesmo, gente, mas tudo é uma questão de treino e de conhecer pessoas. Talvez o que você tenha que fazer é um treinamento mais avançado para entender de gente, para poder entender que a comunicação com a Andréia tem que ser de um jeito, mas com a Sabrina eu vou ter que me comunicar de outro jeito. A Andréia, ela é extremamente visual. Se eu mandar um e-mail, ela vai ler o e-mail até o final, ela vai confirmar que leu o e-mail e a partir de amanhã ela já entendeu. Mas a Sabrina, ela é auditiva, ela viu aquele e-mail de, sei lá, 2 laudas e falou assim, eu não dou conta de ler isso aqui tudo, não. Resume. Tem chat, né? Ela resume pra mim. Muita gente tá usando essa tática. Então, assim, que é uma forma da comunicação chegar. Né? Mas eu preciso entender qual que é a forma de comunicar de cada um, né? Se é uma pessoa que, além de ler, de ver, ela tem que tocar. Ela tem que sentir o que ela tá querendo dizer com aquilo. E só o fato de o empresário, ele entender que isso acontece já é um bom. Às vezes, necessariamente, ele vai conseguir, dentro de toda a demanda dele, parar para estudar cada perfil. Mas só o fato dele saber que são diferentes. Que as pessoas são diferentes e não querer tratar todo mundo igual, ele já tá na frente. Exato. Boa, é isso aí. E eu vejo que é isso. Eu acho que a grande dificuldade
dificuldade é realmente se comunicar, mas quando você tem ajuda fica mais fácil, né? Então, convide pessoas para fazer parte aí do teu negócio como parceiros, como é o caso das meninas, porque cada uma delas tem uma expertise diferente que pode te ajudar. E aí, é claro, você reduz todos os custos, todos os prejuízos que você tem com uma contratação errada, porque, gente, eu imagino que deve ser muito dolorido, sei lá, fazer todo um processo, né, de seleção, contrata a pessoa e ter que demitir ela no final dos 3 meses de experiência. Não tem como alguém falar que isso é... Eu sou das que entendem que eu contrato devagar e demito rápido. Sim, exatamente. Mas ninguém gosta de demitir, gente. Eu tenho muita dificuldade de demitir. E tem muitas empresas que não demitem rápido também. E aí é aquela coisa da laranja podre, né? E vai minando. Ai, a ideia é outro podcast. E eu acho que a gente pode conversar mais sobre isso, meninas. Se tá tendo um conflito aí no ambiente, de repente só fazer o diagnóstico, começar pelo diagnóstico da NR1 já vai ajudar a identificar o que está acontecendo. Sim. Às vezes o empresário está lá com um problema que não está conseguindo entender o que está acontecendo. Chama, faz um diagnóstico, um levantamento e ali com certeza ele já vai começar a encontrar as respostas. Exato. Bom, meninas, então o início é o diagnóstico. Sim. Então a primeira coisa é contratar vocês para fazer o diagnóstico. Isso é um produto, tem um valor definido, só vai variar pelo número de colaboradores que a empresa tem, é isso. E não pensar assim, que esse diagnóstico é simplesmente para olhar doenças psicossociais. Não, por quê? É ambiente, né? Às vezes, por que é importante a gente trazer isso? Porque às vezes o empresário está ali, mas tem aquele pensamento, na minha empresa está todo mundo socialmente todo mundo sorrindo, ninguém pega, mas aí tem algum conflito ali da fulaninha que não está se batendo com a outra fulaninha ali e tal, que de repente, teoricamente, não tem nada a ver com o que a NR1 traz, mas que numa avaliação dessa, no diagnóstico, a gente vai poder detectar o que está acontecendo ali. Muito bom. Gente, eu acho que ficou muito claro, né? Não fique com medo do investimento. E outra coisa, você nem ouviu ainda o preço, tá com medo por quê? O medo não me domina. Faça pesquisas, converse antes de deixar o medo tomar conta e falar assim, eu vou deixar isso daqui para depois. Previna, realmente. Chama para uma conversa, tenta entender quanto isso vai custar e coloca no planejamento. Somos todos empresários e sabemos planejar as coisas. Talvez não dê agora para o segundo semestre de 2026, mas no início de 2027 você já consegue implantar. Exatamente. Então, é entender agora. Parcela? É entender agora para poder executar. O importante é não deixar. Não olhar para isso, porque mais cedo ou mais tarde vai ser necessário. Exatamente. Muito bom, meninas, obrigada. Obrigada, E você, que ficou aqui até o final, encaminha esse podcast para quem precisa ouvir um pouquinho de tudo que a gente falou aqui. Hein, deixa eu te falar, se você já trabalhou numa empresa que ela era meio tóxica, assim, que você via que um pouco de tudo que a gente falou que essa empresa precisa melhorar, encaminha o podcast para o antigo líder, manda para ele, fala assim, eu saí. Agora eu não trabalho mais aí, agora eu posso falar. Eu saí daí por causa de um pouco que tá falando aqui nesse podcast. Assiste pra vocês aprenderem e não perder gente boa. Mostra que você também se preocupa mesmo não estando mais lá. Porque às vezes um assunto que a gente tratou aqui pode melhorar a vida de outras pessoas que estão trabalhando lá. Então, eu acho que a gente não pode só pensar na gente, né? Tem que pensar nos outros também. Depois que eu saí da antiga instituição que eu estava, fiz questão de chamar minha diretora e realmente falar pra ela aquilo que eu via. Se ela tomou providência ou não, eu não sei. Mas eu pensei nas pessoas que ficaram lá além de mim. Porque é tudo sobre elas, né? Sobre as pessoas mesmo. Então, envie esse podcast aqui pra quem precisa escutar. Ou sabe aquele seu amigo que é aquele chefe carrasco que ainda que tá lá na época da escravidão, que a pessoa tem que chegar, começar a trabalhar, não pode parar nem pra tomar água? Envia pra esse seu amigo aí e fala assim, ei, acorda, filhinha. Depois eu vou Obrigada, Renata. Um abraço, gente. Até o nosso próximo Empreendcast. Obrigada.